Alexandre, tem como pagar isso aqui? Boa tarde. Sejam bem-vindos, né? Estou muito feliz de estar aqui. Identidade Eterna, acredito que já faz alguns anos, né? Não sei se é 7 ou 8 anos já. 8º ano. Olha, 8º ano. E um abraço também aqui para todos que estão aqui presentes e para os que estão lá na internet, lá. Vou falar aqui para esse programa, né, TV. O distrito de Leiria, Portugal, mas eu tenho certeza que deve ser de Alcobaça, a Leonor, o João aí, e também o Diogo lá em Portugal, José Lucas, a Lucy e tantos outros, né? E também em Pernambuco, o pessoal lá está assistindo, né? Deve ser também a Rosana em Garanhuns, o pessoal aí que está... Paraná também, o pessoal no Paraná, no Rio Grande do Sul também, os gaúchos, aquele abraço. E no Pará também, lá em Belém do Pará, estão assistindo lá no Pará. Rio de Janeiro, né? Deve ser a Nádia e o pessoal do Rio também. São Paulo, doutora Suzuko, Rachizumi, com o pessoal aí também do IBVP. E também Santa Catarina, várias cidades de Santa Catarina e também Minas Gerais. Aqui, então, um abraço para vocês aí. Bem, tudo começou há 8 anos atrás, eu estava no Rio de Janeiro, né? A trabalho. E a pessoa que estava comigo, o empresário na época também espírita, né? Também fazia aqui parte, via na casa também. E fomos fazer um evangelho para fazer uma boa seleção do pessoal. E de repente vem uma psicografia, aliás, veio uma psicografia com uma letra muito interessante, uma letra muito, muito diferente dessas que vem aqui, uma letra mais trabalhada. E que se tiver, o pessoal já guardou aí, vou trazer no próximo encontro. Onde falava de 3 projetos, né? E o primeiro deles é esse projeto, que é o projeto que eles nominaram como Identidade Eterna. Não é? Ok. Não é? Eterno a gente entende que é uma coisa que não é de agora, para agora, e sim muito mais, né? Longe, né? Eternidade, que não tem fim. Não é isso? Então, o projeto ele está totalmente ligado a persona, né? A personalidade, as pessoas. Eu gostaria aqui de saber quem é que tem 8 anos já no projeto de identidade. Você? Então o microfone aqui para ele. O pessoal do microfone está ali, ó. O seu Hernando ali. Ah, ela vai ganhar, seu Hernando vai ganhar. Ganhou. Isso aqui é uma brincadeira que a gente faz, tá? Para animar. Então, você tem quantos anos aqui? 8 anos de Marcelo identidade. Rosenbrock, é isso? Sim, senhor. 8 anos você está sentado aqui? 8 anos. E não de cansa esse projeto? Não cansa. Teve Esse ano eu não ia fazer. Uhum. E ontem eu liguei com a Gabi e perguntei, posso fazer? Ah, pode fazer. E por que você tem algum que foi igual, algum ano igual ao outro ano? Nenhum ano foi igual, eu sempre fui melhorando. E querendo ou não, O que a ele gente fez na sua vida, Marcelo? transformou a minha vida. Ah, é? Dá para fazer isso, o projeto? Transforma. Quando eu escutava as pessoas falavam sobre isso, eu achava que isso podia ser, não é, sei lá, a pessoa podia estar enganada, mas eu juntando milhares de pessoas que participaram aqui, Não, né? Seja aqui, seja pela internet, dizer que transformou a sua vida, né? Transformou. Mudou a minha forma. Eu comecei a me entender, me conhecendo, né? E facilitou a minha vida, ficou mais leve, né? Querendo, claro, altos e baixos a gente sempre tem, né? Mas o conhecimento não dá nem para mensurar a quantidade, o crescimento que eu tive com esse projeto. Por isso que eu estou aqui a 8ª vez. Que bom, então. Alguém está aqui há 7 anos? Já há 7 anos aí? 6 anos? 5 anos? Quem está com 5 anos aqui? Não vai ter, né? Só o Marcelo mesmo. 4 anos? Alguém está aqui há 4 anos já? Ah, ela ali? Vamos escutar ela falar ali, ó. Como é que é o seu nome? Roseli. Roseli, você está há 4 anos já no projeto de Identidade Eterna. Teve algum ano que foi igual ao outro? Não. Né? Esse ano também não vai ser, não. Com certeza. Não, mas ajuda bastante. A gente tem que se entender, principalmente a gente que tem muitos lados, né? Sim. Muito bem. Muitos lados, ela quis dizer, né? Muitos lados. É que existe uma natureza, uma personalidade que existe muitos lados mesmo. Então, se não conhecer todos os lados, não vai saber como ser feliz, né? Como ser agente da sua própria felicidade. Muito bem, Roseli. Muito obrigado. Tem alguém aí com 3 anos? Aqui, ó. Olha aí, ó. Tá aparecendo mesmo. A pessoa tá com 3 anos ali. Tá? Muito bem. Eu
Estou com 3 Como é seu nome? Neuza. Dona Neuza. Eu tenho 3 anos, né? Esse vai ser o 4º. Esse é o 4º, então? Olha aí, já fez 3, é? 3, e mudou alguma coisa na sua vida, dona? Mudou muito. Ainda tem muita coisa difícil, mas eu corro de atrás porque estou precisando Sim, mesmo. porque veja bem, quando a gente fala, dona Neuza, que a gente fala assim, identidade eterna, a gente tem muita coisa ainda para aprender, né? Mas muita acho coisa, que né? não fosse esse suporte, eu teria pirado já. Ah, é? Meu Deus, que bom. Olha, o Identidade Eterna como um suporte. Nunca havia imaginado isso. Que bom. Muito legal. Está sendo ótimo. Foi Tá ótimo, certo, está então. sendo e creio que enquanto Deus me deixar... Todo ano eu pergunto se tem alguém dos outros anos e todo ano eu me surpreendo que tem jeito. Eu achava que não tinha. Geralmente a gente faz inscrições para renovar, para que as outras pessoas também conheçam, mas seja bem-vinda novamente aí, tá bom? Obrigada. Alguém de 2 anos aí? 2 anos, que é o segundo? Olá, tem ali, ó. Tem o Edeni ali, que falou, e tem aquela pessoa lá também. Tem a nossa. Vai lá, o Edeni ali, ó. Ela lá atrás e o Edeni. Vamos colocar 2 então. Depois ela lá atrás também. Então, Edeni. Tá ligado. Tá ligado. Esse é o 3º ano, na verdade, que É? a gente já fiz 2, né? E faz uma diferença, assim, na vida da gente. A gente vai se conhecendo cada vez melhor, vai se melhorando, né? Não dá para dizer que Sim. é 100% que a gente assimila o conhecimento, mas a gente vai se melhorando a cada dia, cada ano, né? É muito bom, muito importante. Valeu a pena na vida pessoal? Valeu a pena. E com a família também? Sim, com certeza. Que bom, então. Mais tranquilo. Ah, é mais tranquilo? Sim, bom. A mulher tá ali junto, ó. Seja bem-vindo, então, também, Edeni. Vamos lá atrás, então. Ali atrás, ó. Lá atrás. Isso. Boa tarde. Seu nome? Angel Alves. Angel. Então, Sim. Angel. É o 2º ano que eu estou fazendo. Eu e a minha irmã também, que está por ali. Irmã gêmea, né? Não, não é gêmea. Ah, essa não é não, mas tem uma gêmea também, né? Não, é muito parecida, mas Ah, é? não somos gêmeas. Mudou bastante, assim, eu me conheci um pouco melhor. E, inclusive, até trouxe uma amiga também, falei muito para ela do projeto. Ah, é? Trouxe ela primeiro. Cada um vai dela. carregando, cada um vai trazendo uma pessoa, né? Exatamente, então eu estou bem contente, eu quero continuar fazendo muitas vezes. Mudou bastante para mim, muito. Que bom, então. Seja bem-vindo, então, mais um Muito ano aí. obrigada. Então. E quem é que está aqui, ó? Se eu perguntar pela primeira vez, tem um monte de gente, né? Mas vamos pegar aqui 2 pessoas pela primeira vez ali, que está vindo ali. Ainda tem mais um ali que faltou? Ah, faltou ela, então. Vamos lá. E aí, seu nome? Meu nome é Juliana. Juliana. Eu fiz em 2016. E É? aí depois eu engravidei, eu não fazer. Sim, faz 3 anos então que você fez, Já, né? faz 3 E agora anos. voltou agora pela Agora segunda voltei. vez. Uhum. Que bom, então. E eu aprendi a entender os meus rompantes. Agora só falta aprender a controlar. Ah, é? Vamos ver, né, se dá. As coisas saem aqui. O Identidade Eterna, Juliana e todos que estão nos assistindo aí pela internet, ele é um projeto que ele vai acontecendo, ele vai fluindo. Agora mesmo eu estava ali, tive uma ideia de botar umas telas ali, umas imagens, né? E foi feito assim, bem quentinho, né? Eu acabei de fazer agora e vim para cá aqui, colocar aqui. Sempre é muito em cima não tem muita programação, então é muito bom, porque a única programação é do horário do dia para começar. Tá bom? Então seja bem-vindo, então. Ok, agora uma pessoa que está vindo pela primeira vez. Por aqui tem alguém? Primeira vez ali, ó. Aqui. Mais uma desse lado e uma desse lado ali a gente vai pegar. Pois ali é que ela levantou. Então, é a primeira vez que nós estamos aqui e com muita ansiedade. Como é seu nome? Elisa. Elisa. De fazer esse curso, porque eu tenho certeza que só vai nos ajudar a ser melhor do que somos, a nos conhecer mais, a entrar mais nesse quarto escuro que está aqui dentro e que a gente não consegue enxergar por causa da escuridão, e isso vai clarear, tenho certeza. Olha só, gostei da metáfora aí, ó. Quarto escuro dentro de nós. Então, aproveitando que a Elisa nos falou sobre o quarto escuro, há muitos anos, antes de vir essa psicografia ali, há 8 anos atrás, na cidade do Rio de Janeiro, onde eu estava, no bairro do Leblon, uma divisa ali com São Paulo, por ali, do Leblon ali, que eu não conheço muito ali os bairros, mas é mais ou menos ali.
eu me surpreendi com a espiritualidade me intuindo como eu devia fazer, porque na verdade eu não sabia o que é que ia fazer com esse projeto, né? Ele foi surgindo assim, foi indo, como acontece sempre aqui na CEIU, que é o Recanto Saber, as coisas vão surgindo sem nós termos de uma programação, né, de incutir aquilo na pessoa, né? E quando ela fala em quarto escuro, me remete a quando eu li os livros de reforma íntima, eu me achava que eu era uma pessoa muito sem vergonha, muito safado mesmo, como diz lá onde eu nasci no Nordeste, né? Porque eu dizia, poxa, isso aqui não tem nada a ver. Eu achava que eu estava muito pretensioso, uma pessoa muito... Eu digo, que loucura, como é que eu posso pensar isso? Porque eu li os livros de reforma íntima, mas eu percebia que eles não levavam a lugar nenhum. Eu falava que a gente tem que se reformar, falava de orgulho, falava disso, mas e como nós funcionamos? Como nós somos? Por que nós somos assim? De onde viemos? Para onde vamos? Não é? Como a gente se melhorar aqui? Como de fato a gente tem que conhecer uma casa para reformar, não é verdade? Se você vai reformar uma casa, um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obras, um pedreiro, um servente de pedreiro, qualquer pessoa para reformar uma casa, ele tem que conhecer os cômodos. E quando ela fala de quarto escuro, me remete a saber que a nossa reforma íntima, precisamos conhecer cada cômodo, inclusive aqueles que estão escuros, que a gente não sabe o que é que tem lá dentro, né? Então é isso. Beleza. Meu nome é Jaci. Eu já... Joaci ou Jaci? Jaci. 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 Cabelo lindo, seu cor-de-rosa, Jaci. Obrigado. Eu tenho coragem, eu tenho que ter coragem de pintar o meu de azul. Olha, No sabe dia que eu não prestar mais serviço à empresa, vou pintar de azul marinho, eu tenho um sonho assim, sabe? Da eu cor do realizei meu o carro. meu, né? Hein? Eu realizei o meu. Ah, eu vou realizar ainda, porque se eu chegar assim, a pessoa diz, eu não quero mais trabalhar com você, né? Você tem um cabelo azul. Faz parte, né? É. Isso faz parte. Então, eu já há uns 2 anos eu estava tentando participar da Identidade Eterna. Sim. E nunca consegui. Ano passado eu até liguei para cá tal, já tinha terminado as inscrições no Sim. meu. Esse ano eu fiquei de olho. Disse, não, Opa. eu vou, porque eu quero descobrir mais a meu respeito, ver o que tem de errado comigo. Não tem nada de ou errado. certo, sei lá. É. É isso. Essa palavra, então, eu vou pegar aqui a carona aqui com a Jaci. Não existe nada, eu fiz essa descoberta há bastante tempo e cada vez mais que nós vamos conhecendo as pessoas, nós vamos percebendo que não existe nada de errado e nem de certo. Errado e certo está nos códigos morais, de conduta, de consciência, de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, aí tudo bem. Mas quando a gente trata de personalidade, trata de comportamento, trata de ser humano, né? Nós estamos falando que existem características que para algumas pessoas são certas e para outras vão ser erradas. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de regras e leis, gosta de que siga aquela programação, quando alguém não faz isso, que é o caso da Jaci, né? Então a Jaci não gosta de regras e leis, a Jaci é uma pessoa que gosta de novidades, está sempre querendo mudar as coisas, não é isso, Jaci? Aqui você vai descobrir porque eu sei tanto sobre você. Daí para aqui já dá para perceber a energia sua. Pois é. É uma energia que chega chegando, sabe? Sem preconceito, né? Não é verdade? É exatamente E você assim. vai entender porque você descobriu logo pequenininha, você pode ter descoberto o sexo dentro de você já, você vai descobrir isso, tá certo? Existe um caso de uma pessoa do seu grupo natural de inteligência, você acostuma com esse nome, né? Lá em Portugal é GNI. Acabei de vir lá, muitos cursos lá, eles não chamam GNI, é GNI mesmo. Eu tive que também falar GNI, senão as pessoas não sabiam o que eu estava a falar. Então, o grupo natural de inteligência faz parte, agora tem casos que eu descobri, não só em Portugal, como em outros lugares, de criança com 1 ano de idade, e os pais não sabem o que fazer, que desde 1 ano já tinha descobrido sua parte sexual, e o pai só pede para a filha não fazer isso nos lugares, mas que é uma coisa que vem dessa forma, que faz parte do seu grupo. Não fique acanhada não, só estou falando isso porque o seu grupo não tem vergonha, né? Eu não tenho vergonha. É, exatamente, Não por isso tem. que eu estou falando. E a energia que ela sem emite, vergonha mesmo. vocês vão perceber, vocês vão perceber, pô, como é que esse homem aí sabe É isso? muito espontâneo, Isso, né? isso não tem nada a ver com mediunidade, isso é psicometria, né? Isso faz parte da minha pessoa, né? Das pessoas do meu planeta, todas elas têm isso, né? Ok? Então, é verdade? Não é? Muito bem, daqui a pouco vão perguntar qual é o seu planeta, eu não posso revelar, tá certo? Mas vai aparecer por aqui algumas coisas, não sei. Então, seja bem-vinda, Jaci, Obrigada. tá bom? Ao Identidade Eterna. Obrigada. Né? Então vamos lá. E a gente tem que dominar certas coisas, né? Sentimentos.
A gente tem que saber separar. E todo grupo vai saber separar esses sentimentos? Não. Eu mesmo tive que fazer, né, hoje, para estar aqui com essa alegria. Porque eu digo, eu vou fazer um bem às pessoas, vou fazer um bem, vou também aprender. Então vamos chegar lá com alegria, né? Vamos deixar o que puder deixar para poder depois resolver. Porque não vai fazer as duas coisas, não dá para fazer. Não é? Ok? Então vamos lá. Mas tem essa senhora também aqui, de óculos, que ela tinha falado que veio pela primeira vez aqui, ó. Se ela não falar, ela pode ficar... Eu não sei se ela vai ficar meio lindrada, mas depois assim, tá vendo? Eu não vou mais lá, não. Ninguém deu atenção para mim, eu levantei a mão. Aquele é um barbudo viu, mas ele não falou nada. Mas como eu tenho memória fotográfica, eu lembro que a senhora levantou a mão. Então, eu sou a Silmara. O ano passado já era para mim vir fazer, né? Foi a Pamela, trabalhadora aqui da casa. A Pamela. Isso, ela e o Eduardo, né? Que legal. Que me apresentaram, né? A identidade eterna. E aí, esse ano eu também fiquei de olho para mim não deixar passar e começar a vir. Como é seu nome? Silmara. Silmara. Então, seja bem-vinda, Silmara. E veja que a Pamela e o Eduardo, eles tiveram, né? Que não foi perda, o filhinho deles foi para o mundo espiritual, né? E fez com que eles também conhecessem a casa, ele fez tratamento aqui, né? O Gui fez tratamento aqui. Quando eu perdi o meu, Sim. né? Eles serviram meio que de apoio junto com a psicóloga Rosane. Sim, sim, que bom. Aí, Inclusive, foi onde eu conheci eles. o Eduardo e a Pamela, na época, aconselharam ele que eles tinham que ficar em casa. E aí a Eunice, né? A Anice chegou, né? Disse assim para mim, olha, é para eles ficar, porque eles não vão nem para o Inato, nem para o CI. Eu digo, não. Eu até fiquei muito bravo na época. Deu uma coisa em mim assim, eu acho que era o anjo da guarda dele dizendo, não, liga, eu quero eles tanto lá no Inato como eu quero eles dentro do CI. E foi, eu acho que acredito que foi, segundo eles me dizem hoje, foi a melhor coisa. As pessoas não têm que curtir sofrimento. Sofrimento faz parte da vida humana, porque o nosso planeta é um planeta que ainda o sofrimento faz parte de expiação, de resgate, de melhoramento. Essa é uma grande descoberta que a ciência espírita, que não é religião, uma doutrina espírita, nos traz para, pelo menos, nós sentirmos algo que tenha lógica de estar aqui, porque senão não faria sentido, não é? A gente não vê mais aquelas pessoas, não existe mais vida nenhuma, né? É isso mesmo. Eu sempre costumo dizer que, por exemplo, se um alienígena chegar aqui agora, com a nave, a gente pode convidar ele para assistir a palestra, não vai ter nenhum problema. Agora veja, se acontecer isso com os crentes, os católicos e outros dogmas religiosos, eles vão ficar fracassados, porque cadê o mito que Jesus vem salvar? Cadê o Salvador? Cadê tudo isso? Então, o Espiritismo, além de ser consolador, porque nos mostra a lógica da reencarnação, e também que a vida continua no mundo espiritual, e que o ente querido que partiu, ele continua a nos ver, a nos perceber, continua a nos circundar e a desejar que nós possamos melhorar cada vez mais. Isso é que me deixou esses 32, 33 anos, né, dentro do Espiritismo, não do movimento espírita em si, mas dentro da ciência espírita e da doutrina espírita. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos lá, então? Eu acho que eu vou tirar isso aqui, que eu fico meio preso aqui, parece que eu estou amarrado. Teve uma casa lá em Portugal, fazendo uma fofoca, que eu não podia sair do negócio assim, parecia que eu tinha um negócio me mordendo aqui, sabe? Aí eu resolvi sair do negócio, acho que o pessoal estranhou, mas eles gostaram, né? Não estou acostumado a ficar preso. Eu vou tirar isso aqui, tá? Senão eu vou ficar presinho e eu não gosto de ficar preso. Não é? Para mim é uma gaiola que está me prendendo. Obrigado, Alexandre. Agora você já fez o seu exercício de hoje. Então, o projeto, né, Identidade Eterna, essa imagem aí foi a Gabriele que tinha colocado aí, eu gostei, pedi para ela me mandar e comecei a fazer um trabalho em cima dessa imagem aí do rostinho aí, que foi o cartaz, tá certo? Então vamos lá. Antes eu vou perguntar para vocês, quem é que sabe aqui que idade tem a Terra, por favor? A Terra, o planeta Terra. 4 bilhões e alguma coisa, né? É por aí, ó. Então, vamos ler aqui juntos, então, ó. Até hoje, os cientistas ainda não foram capazes de determinar de forma exata a idade da Terra, e talvez nunca sejam capazes de o fazer. No entanto, acreditam conhecer a idade aproximada do planeta. Para determinar a idade da Terra, cientistas partem do princípio que todos os planetas do nosso sistema solar, assim como todos os corpos celestes que o compõem, se formam ao mesmo tempo. Desta forma, através da análise das amostras rochosas provenientes do nosso planeta, nomeadamente da Lua, dos meteoritos, foi possível determinar a idade aproximada do nosso planeta, que é cerca de 4,54 bilhões de anos,
Porque em Portugal é diferente a escrita, né? Eles não escrevem bilhões, escrevem milhões lá, né? Mas é um outro entendimento, né, do nosso. Então, isso é aproximado, não se tem aí, olha só. Não se tem aí ao certo, mas já difere já das informações da Bíblia também, né? Ok? Então, uma galáxia com 40 bilhões de terras para cientistas, o Kepler, né? Que é o código, aqui é um código, né, que eles têm lá na astronomia, né? Um código que é o 186F, 186F, foi apenas o primeiro planeta parecido com a Terra a ser descoberto na Via Láctea. O avanço da ciência espacial sugere que a pergunta que há milênios nos intriga: estamos sozinhos no universo? Tem resposta? Não, a gente não está sozinho. Não estamos sozinhos. E aqui a gente traz a questão 804, que eu sempre falo dela esses anos todos aqui na casa, mas eu sempre estou enfatizando das personalidades, sempre estou utilizando essa parte aqui de cima, né? Que são das aptidões, porque Allan Kardec, ele fica intrigado com essa questão das aptidões. Ele tinha passado pela escola de Pestalozzi, um método que ficava em Yverdon, na divisa com a Suíça, com a França. E na primeira leva do Livro dos Espíritos, na verdade, foram 501 perguntas. Só em março de 1860 é que Allan Kardec realmente consegue fazer as 1019. Mas até ali, né, em abril de 1857, só existiam 501 perguntas, que foi a primeira leva do Livro dos Espíritos. Então aqui, vamos lá. Questão 804, eu vou fazer questão de frisar isso aqui para vocês hoje, né? Que é a parte no final da resposta, que é, demais sendo solidários entre si todos os mundos. Necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Olha só. Veja bem que o contexto inicial, se você for olhar aqui, que é o começo da resposta, que a pergunta é: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, entre nós aqui, se nós já representássemos o planeta Terra agora, países e tudo mais, algumas pessoas aqui estão mais adiantadas, outras menos adiantadas, outras porque estão repetindo de ano, como é na escola, outros estão realmente já na saída, outros vieram aqui para fazer uma missão com a família, outros vieram para fazer uma missão na comunidade, outros para ser cientistas no mundo e por aí vai. Agora, não é? A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, com que trabalham, com que se esforçam, né? Vontade que é o livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então nós temos diversas aptidões. As que nós temos hoje, que nós vamos aprender no Identidade Eterna, que são essas aptidões que nos fazem bem, e outras que nós trazemos de outras vidas também, quando nós merecemos, dá para usá-las outros campos, que esse ano aqui no Identidade Eterna, eu vou focar nisso, nas outras aptidões que nós podemos usar, tá certo? Vai ser uma questão inédita esse ano. Bem, mais lá depois do segundo semestre, né? Daí se aperfeiçoam uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, olha. São necessárias a variedade das aptidões. Isso aqui explica porque quando Allan Kardec recebe essa resposta aqui, ele faz uma pergunta na questão 928 de O Livro dos Espíritos, enfatizando na pergunta que já existem as aptidões e que Deus assim o quer, né? Baseado nisto aqui que ele havia recebido em resposta. Então, quando ele faz a questão 928, que ele vem falar das aptidões e que os pais, quando as pessoas se direcionam para um outro caminho, aí você vai dizer assim, poxa, mas interessante, né? Na questão 928 do Livro dos Espíritos, a resposta da espiritualidade parece estar falando do pai, que é culpado é os pais. Mas aí vocês têm que entender que naquele momento que Allan Kardec, o professor Rivail, fez aquela pergunta, ele estava a pensar no pai dele. Então o espírito captou o pensamento que ele tinha, que era saber que o pai dele queria um caminho, mas ele queria outro, diferente do que o pai queria. E até a formular uma pergunta, em fundo de pano, background, tinha isso ali. Né?
Ok? Então vamos lá. Agora, aptidões, né? Ok, vamos lá. Então aqui a execução dos desejos. Então vamos lá. Rapidamente que outros. O que lhes dá aptidões diversas? Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então isso vem também colaborando lá atrás com a resposta da 146, que nós vamos trabalhar, acredito que daqui umas 2 ou 3, vamos trabalhar em cima dela, que é perguntando se a alma tem uma sede no corpo, né? Determinada e circunscrita. A questão 146, a resposta é que não. Mas mostra que também tem uma que está muito ligada ao físico, outra muito ligada à emoção e outra muito ligada à razão. Nós vamos trabalhar isso aqui no Identidade Eterna. Ok. Opa, está vivo. Mas... Então, o que um não faz, o outro fará, né? Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, aqui vem aonde nós vamos, hoje é o objetivo. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos. Necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Então, tem pessoas de outros mundos que vêm aqui habitar para nos dar exemplo, ok? Isso seja em vários dogmas religiosos, porque as pessoas se apegaram muito à questão religiosa. E a religião não é isso que é a proposta que acontece hoje no mundo, e sim um religar, né? A questão de ligar o espírito ao universo cósmico, a Deus, a vários matizes, né? Há quem não tenha ligação com Jesus, e a pessoa, quando vai dizer isso, a pessoa diz, meu Deus, mas como é que pode uma pessoa não ter ligação com Jesus? Não tem, porque são de outros planetas. Jesus é do planeta Terra, as pessoas são de outro planeta, não têm ligação com Jesus. Tem pessoas que têm ligação com Maria, tem pessoas que não têm ligação com Jesus, não é? Aí a pessoa, como está assim, dogmaticamente presa com aquilo que foi construído, a crença, que é a questão da crença, o que é que vai acontecer? A pessoa está presa numa crença, então para ela é um absurdo dizer que uma pessoa não segue Jesus, né? Eu não posso nem dizer isso para minha família, que é protestante, senão vão dizer que eu estou com o capeta, né? Já tive com ele quando era criança, né? De novo, assim, voltou o capeta a tomar conta dele. Não é verdade? Nem pode dizer isso, porque as pessoas que são, né, aqueles que são desse planeta, estão ligados a esse planeta, vão ficar, porque realmente tem esse sentimento lá, num código, assim como existe o código, né? O Bob de Higgs, que é o código de Deus lá, né? A partícula de Deus, mas nós temos outras partículas que são inerentes ao planeta do qual nós, como princípio inteligente, nascemos naquele planeta. Mas vamos chegar lá depois. Agora, ali ele também está falando na questão 361, não é? Ok? Está aqui a questão 361, que o Espírito ainda coloca para ele buscar lá. Então, o Kardec colocou ali. Na questão 361 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? De onde vem? Se nós estamos aqui no Identidade Eterna, estamos procurando saber, como pessoas disseram ali, eu quero domar esses meus lados, eu quero domar aquilo, eu quero fazer aquilo. Mas a gente tem que saber de onde vem isso. Se nós não soubermos de onde vem, como é que a gente vai domar uma coisa que não conhece? Não tem como domar. Então vamos lá. São as do Espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro desse Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Olha aí, são do Espírito que está encarnado. Ou seja, o que nós carregamos aqui de outras vidas, o que nós fizemos, o que estamos fazendo nessa, o que você faz nessa vida, é o que vai lhe colocar num outro patamar, em outra vida. Não é? Tem muita gente que recebe riqueza, dinheiro, já nasce numa família que não vai ter esse tipo de problema, mas o que é que ela faz com isso? Faz a mesma coisa que ela dizia que se tivesse essa oportunidade ela ia fazer. Ela estraga tudo, fica egoísta, não quer ajudar mais ninguém. Pode ver que o rico que é rico, ele ajuda. O pobre que fica rico, ele esquece que foi pobre. Né? Isso já vem de outras vidas também. Agora, então Allan Kardec ainda insiste aqui na questão 361A. Parece resultado aí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito. Quer dizer, Allan Kardec está no século XIX.
Ele, uma pessoa que faz parte de um grupo que vocês vão conhecer aqui, que é um GNI, que é questionador por natureza. Então ele queria saber porque ele não havia entendido direito. Esse GNI que faz parte, Kardec, que tem algumas pessoas aqui que fazem parte, eles estão sempre questionando. Né? É aquela criança que está na escola e que passa por problemas porque pergunta, a professora falou verde, amarelo e azul, verde, amarelo e azul, verde, amarelo e azul, verde, amarelo e azul. Um certo dia a professora muda e fala assim, azul, verde, amarelo. Aí a criança já se embabaca toda, mas não era verde, amarelo e azul. O que foi que aconteceu? Isso acontece também quando a gente vai reencarnar, que nós somos reincidentes em certos aspectos, né, espirituais, ok? Assim como os aviões têm sua caixinha preta, nós temos a nossa caixa preta também. Bem, então aqui, ó, a resposta da 361A, que pergunta se a gente é de um espírito mau ou a gente é de um espírito bom, né? Então aqui a resposta é sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito. Porque ele corrige Allan Kardec, não é que seja de um espírito mau, é de um espírito imperfeito, que não vai ficar eternamente mal. Essa questão do inferno, a igreja se viu tão pressionada pelos cientistas da época, pelos outros conhecimentos que não tinha como essa comunicação que nós temos hoje, que é um segundo. Se demorava a passar as cartas, a passar lugar, que ela teve que criar um meio termo, porque o inferno ou o céu. Aí se criou o purgatório, porque aí pegava um dinheirinho para a igreja, era bom. Então o camarada, se desse o negócio, ele podia ter tá lá no purgatório. E para as crianças era um limbo, porque não se admitia que uma criança, agora hoje em dia já não fariam isso, né? Que é uma criança com 7, 8 anos, pelo menos em cidades como São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, uma criança com 7, 8 anos, ela pode matar e tirar a sua vida. Porque o espírito parece que velho, tomou conta, já se acha ali, já, né? Uma criança oprimida, já não é, né? Uma criança dessa não vai para o limbo, vai? Porque é um espírito velho, nós sabemos. Não faz sentido. Agora, espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus, ao que chamar de demônios. Aí onde vê essa questão do demon, né? Demônios. Já dei uma palestra aqui há muitos anos atrás sobre isso, explicando como foi que isso aconteceu lá, Zoroastro e tudo mais, aquilo lá dos demônios, do diabo. Aí começou e pegaram aquela história maravilhosa de Lúcifer, né, que tem na Gênesis lá. Na Gênesis, não é a Gênesis, não, é Gênesis mesmo da Bíblia, né? Que mostra aquela metáfora fantástica que Lúcifer, aquele anjo, né, que era maravilhoso, que decaiu, né? E é uma metáfora que tem na Bíblia, mas que os conhecimentos de outros povos explica muito melhor do que os hebreus, do que os ocidentais. Vamos lá. Então, nós não estamos fadados. Uma pessoa hoje que tem viciações, seja na área da sexolatria, seja em qualquer área, de fumar, de beber, de estar até com despeito, porque o despeito é uma coisa que pode vir de outras vidas. A pessoa sempre se acha menor. A pessoa que tem um despeito, ela se coloca menor do que os outros, se coloca que agora está todo acabado em relação a uma outra pessoa, uma outra mulher, uma foto. Às vezes a pessoa tirou uma foto, mandou fazer no estúdio, a pessoa olha a foto da pessoa e diz, olha, essa desgraçada está mais bonita do que eu. Meu, como é que pode isso? Se ela era tão feia e eu era tão bonita. Mas isso aí é uma coisa que vem dentro da pessoa. A pessoa ela começa a alimentar isso de uma outra forma nessa nova vida aqui. Mas você que alimenta isso, não é? Bem, então, na questão 55 do Livro dos Espíritos, é muito importante essa questão, vamos prestar atenção nela. Se chama pluralidade dos mundos. Então, Allan Kardec pergunta, essa daqui é da primeira leva do Livro dos Espíritos, não que é da segunda 501 para lá, já foi muitas psicografias. Até a 501 foi muito mecânico, na prancheta, com as duas donzelas, etc. e tal. Então, essa aqui faz parte aquelas que não eram psicografias, né? As mensagens mais mecanizadas, que não se tinham o toque do lar. Era sem ponto e vírgula, tinha que fazer tudo, né? Então aí, pluralidade dos mundos. Na questão 55, Allan Kardec pergunta, todos os globos que circulam no espaço são habitados? A pergunta é muito direta. Resposta da questão 55. Sim, e o homem terreno está bem longe de ser como acredita. Na época devia se acreditar, hoje ainda tem gente que acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, os homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser
habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Esse é o problema. Inclusive o problema de todos nós. É o orgulho e vaidade. Não é? Creem que Deus criou o universo somente para eles. Há pessoas que pensam assim, dogmaticamente, que acreditam em Alá, outros que acreditam que criou isso aqui, tudo aqui. Olha, tem gente hoje trazendo reencarnaram, pessoas daquela época que pegou Galileu e mandou matar, mandou fazer tudo, estão reencarnados dizendo que existe a Terra plana, que a Terra é plana, não tem fim. Mas como, rapaz? Se a gente tem fotos, inclusive, mostrando que a Terra é redonda e que não é plana. Olha quantos mitos já houve, a mitologia grega mesmo, você sabe o que é mito, né? Mito é uma explicação popular para a gente explicar algo, é uma mitologia. Na mitologia grega, se tinha a ideia de que como é que sustentava a Terra? Disseram que era Atlas que sustentava a Terra. Já pensou que cansaço esse Deus todo carregando? Aí não dá nem para a gente imaginar que um Deus, um semideus, ia ficar segurando a Terra o tempo todo. Isso é um castigo. Não é verdade? Seria um castigo ficar com a Terra o tempo todo cansado, andando com a Terra, se a Terra está andando 1.384 km por hora, né? 1.384 km por hora. Não seria viável, né? Então, mas aqui também, o próprio Jesus, já no Evangelho anterior a Allan Kardec, já dizia em João 14,16, não se turbe o vosso coração. Não é? E aí vai, crede em Deus, crede em mim, na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, né? Então, aí eles pegam aquilo que Jesus disse, assim que eu estiver preparado, voltarei e buscarei para mim. Mas não é buscar assim, ó, as pessoas saírem da catatumba assim, tudo assim. Porque eu perguntei uma vez a meu irmão que é pastor, não vai ressuscitar todo mundo. Imagina aqueles corpos decompostos, aqueles ossos, é pior do que aquela música do Michael Jackson, Thriller, né? Lá. Na verdade, tudo vai ser uma coisa horrível. Não daria para ser. Não tem lógica, né? Não tem lógica, né? E como diz Allan Kardec na Gênesis, Allan Kardec fala na Gênesis, lá num determinado capítulo, que se a ciência comprovar alguma coisa que nós estamos errados, que possamos seguir com a ciência, né? Está lá na Gênesis, lá de Allan Kardec, não é isso? Também tem um comentário que é melhor a gente rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Mas as pessoas querem aceitar. Tem gente que não gosta de uma casa espírita que seja um recanto do saber com esses espíritos que aqui já estiveram. Não, eu prefiro que seja aquela casa onde a pessoa... Você me servir, você vai tirar... Não, eu não baixei espírito, não. Sou eu mesmo. É verdade. Aí tem gente assim, eu acho que ele está baixando o espírito. E outra coisa, o espírito não baixa. Ele não precisa se baixar. Não é? E tem gente assim, não, o Zé é o cavalo. Eu não sou cavalo, ninguém vai montar em mim. Não é verdade? Até porque eu ia dar coisa. Não é verdade? Vamos lá. Eu acho que agora o pessoal acordou, viu? Mas eu quis explicar porque as pessoas querem esse tipo de coisa, de fenômeno. Eu quero que diga, que minta para mim, que alguém mistifique, receba um espírito. Não importa, eu quero isso, eu quero dançar mesmo. É melhor ir para o Candomblé, que é mais animado lá. Tem umas danças, não sei como é que é, mas é mais animado. E é um pessoal que faz também o bem da sua forma, do seu jeito. Nós temos que respeitar todos. Aliás, não existe nenhum dogma, não. Cada um dentro do seu quadrado. Tem uns que querem ficar dentro da caixa, não podem ainda sair da caixa, não tem condições de sair da caixa, porque a caixa está fazendo bem a essas pessoas. Agora, aqueles que já conseguem sair da caixa, também conseguem sair para outros planetas, conseguem entender e desencarnar com entendimentos. Porque se eu não entendi, não adianta ter vindo aqui ao Identidade, 8 identidades, se eu não entendi qual é o meu papel no universo. Se eu não entender isso, eu também ainda vou ficar aqui. Aí eu vou desencarnar assim, mas que negócio é esse? Cadê? Onde é que está uma colônia com os GNIs, os grupos naturais de inteligência? Eu conheço sobre o PEN, o princípio elementar natural, e as pessoas... Por isso que a pessoa não vai lembrar desse conhecimento. Algumas pessoas não vão lembrar. Por quê? Porque não estão preparadas para isso. Não fez bom uso desse conhecimento. O que é que eu fiz com esse conhecimento do PEN, do princípio elementar natural? Eu respeitei realmente o espaço do outro, eu respeitei como o outro grupo funciona, como o meu marido, minha mulher, como o meu sócio, meu cunhado, o meu amigo de trabalho, a outra pessoa, ou eu fico só defendendo aqueles que estão errados.
porque são da minha família, ou porque são do meu grupo, ou porque é isso que é certo. O certo é proteger pessoas erradas, o certo é privilégios. Isso é certo? Isso não é errado. E aí eu também vou me esquecer disso. Agora, aqueles que fizeram bom uso disso, quando chegar numa coluna, vão dizer, então esse mundo aqui, todo mundo já sabe esse negócio. Já, porque você usou bem usado isso aí. Conhecimento é para se usar, não é para dizer que sabe. Porque nós não sabemos nada, parafraseando Sócrates, né? Sabemos que nada sabemos, porque temos muito a saber ainda. Ok? Vamos lá. Então, são muitos mundos, né? Como dizia já Jesus em João 14,16. Aqui, nós temos aqui, ó. Isso aqui é uma foto do telescópio Hubble, né? E o Hubble foi colocado, fez agora, eu acredito que fez 29 anos, se eu não estou enganado, porque foi no dia 24 de abril de 1990, quando a Discovery, acho que foi a Discovery, né, que levou o telescópio Hubble, que ele até se perdeu no espaço, mas se vocês podem colocar lá o nome Hubble, que eu vou trazer ali depois, e vocês vão perceber que tem fotos maravilhosas, e as pessoas não querem ver isso, quer ver outras porcarias na internet. A internet tem coisa muito boa para se ver. Várias revistas internacionais e nacionais colocaram as 15 fotos mais fantásticas. Vai lá no Google lá e coloca que é fantásticos essas fotos, tirada pelo não é, telescópio Hubble lá. Então faz 29 anos, se eu não me engano, foi 24 de abril de 1990, agora já está com 29 anos, estamos em 2019, de 30 anos. 30 anos. 30 anos. Sim. Hubble, humilde, é verdade, muito bem. Não, muito bem, Hubble significa humilde. E é o que falta nas pessoas. Humildade. Não é? Houve uma época aqui que eu falava isso tão alto, meu Deus, eu acho que eu não tinha humildade para falar. Eu falava humildade, não é bem alto, para ver se alguém escutava. Era pior, é melhor falar baixinho que a pessoa escuta mais. Vamos lá. Muito bem, obrigado, Elisa. Vamos ler aqui. Na mitologia greco-romana, porque são as duas, eu já coloquei as duas aqui, Capela é Almateia, uma ninfa, né? Uma ninfa filha do rei de Creta, que cuidou de Júpiter quando ele ainda era bebê e se refugiava da voracidade de seu pai. Saturno, que queria devorá-lo, segundo outra versão, Capela é a própria cabra que amamentou Júpiter naquela ocasião. Até hoje não foram encontrados planetas habitáveis nessa região, porém, se as formas de vida na Terra são variadas, em outro planeta poderia ocorrer o mesmo, com formas de vida desconhecidas por nós, seja nessa ou em outra dimensão. Existe uma coisa que eu trouxe no Arqueologia do Ser, há muitos anos atrás, na primeira, eu acredito na segunda versão do Arqueologia do Ser, que é um livro, não é psicografado, foi escrito por mim mesmo, mas ali eu acredito que eu também, na época, na altura, como diz aí em Portugal, eu acreditava também naquele livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Não deixei de acreditar no espírito de Emmanuel, que é um grande responsável por mais de 400 obras de Chico Xavier. Mas eu creio que também Emmanuel também seguiu um caminho que todos nós seguimos nessa mitologia do planeta de Capela, porque na verdade não é um planeta. Na verdade, Capela, a Arígua, né, constelação do Cocheiro, são 4 estrelas, 2 grandonas e 2 pequenas, 2 anãs. Então é uma constelação, na verdade. Né? Então, assim como nós temos no Sol 8 planetas orbitando no Sol, porque Plutão não é mais planeta, né? Deixou de ser planeta, então nós tínhamos 9, hoje nós temos 8, né? No nosso sistema solar. Então lá são 2 enormes sóis, assim, enormes, tem um que é gigante. E hoje, se baseado na Gênese de Allan Kardec, se um de nós, de espíritas, mesmo que sejamos cientistas, chegarmos para os astrofísicos dizendo que lá tem vida, em Capela, que vier aquela turba de espírito habitar a Terra, eles vão dizer que nós estamos enganados. Por quê? Porque no conhecimento que nós temos hoje é impossível, com o Sol daquele tamanho, com tudo aquilo, algum daqueles planetas que orbitam lá, porque de uma estrela para outra parece que é 100 milhões de quilômetros, 100 milhões de poucos quilômetros lá, de uma estrela dessa grande para essa outra grande. Agora, aí a gente coloca esse texto para não defender isso A Caminho da Luz, porque também surgem dúvidas. Pode ser que Emmanuel, como é um espírito que está ligado à Terra, seguiu aqueles conhecimentos daqui, da questão de que até a cartografia, inclusive, ainda aponta esses negócios ainda, disso aqui, de uma cabra, de uma coisa, a cartografia, aponta isso, e o próprio horóscopo, etc, etc. E ele talvez, como espírito também,
crê nisso aí. E eu acredito também que os espíritos não sabem de tudo. Sabe até certo ponto. De cima de Emmanuel tem muita gente ainda acima. Então, não vamos rejeitar que é uma mentira agora. Tem outros planetas que têm códigos ali que foram descobertos, né? Como o HD, tem uma HD. Eu vou estar falando mais de Capela, de uma outra forma das paixões e Capela no próximo encontro. Aí eu vou trazer mais quais são os códigos que existem códigos, né? Tem planeta aí que só tem o nome do código, não tem nome do planeta ainda. A gente vai estar falando que seria mais provável ter sido esse planeta que veio muita gente, como vem de outros planetas, de outros mundos também, habitar aqui entre nós. Então, até hoje não foram encontrados planetas habitáveis nessa região, porém, se as formas, né, são diferenciadas, porque são enormes. Tem aqui existe, o Hubble tirou uma foto muito interessante, né? Esse aqui é uma foto do telescópio, né, que faz mais de 29 anos de lançamento, do mais famoso telescópio do mundo. O Hubble é um importantíssimo instrumento de observação para os astrônomos. Hoje já tem 30 anos já, fez agora em abril 30 anos, né? E ele está no espaço, enquanto ele estava mandando foto, está mandando coisa, né? Está perdido por aí. E aqui é a foto que foi tirada, né? Aqui está ilustrada, não é essa exatamente, mas que a grande, né? Uma alfa, porque toda estrela que é alfa é porque ela é maior. Então tem a alfa maior, né? A alfa menor, entende? Então nós temos são dois sóis enormes, e depois tem duas menores aqui, que são as anãs, né? Olha o tamanho do nosso Sol para o tamanho desses daí. Aí você vê as sacanagens que faz na Terra, né? Novela, filme, dizendo que os egípcios escravizaram os hebreus. Isso é uma grande mentira. Eu estive lá nas pirâmides, lá não existe nem vestígio. Eu usei minha psicometria, a única coisa que eu consegui rastrear é que aquele povo não tem nem... Aquele povo foi um povo que construiu, era muito grande, não era tamanho pequenininho, não era assim. Não houve. O egípcio nunca... E tem lá na Bíblia, porque as pessoas esquecem que fazem esses filmes, como sabe que os humanos não vão ler a Bíblia mesmo, e que alguém que reclamar cala-se a boca, mas lá na Bíblia tem, lá na Gênesis também, tem dizendo lá na Gênesis, se eu não estou enganado, é na Gênesis 6, por favor. 6 de 1 a 4, isso, muito obrigado. Na Gênesis 6 de 1 a 4, está falando lá exatamente sobre essa questão de que gigantes, lá fala também de homens, filhos de Deus, que procriaram com as mulheres, as filhas dos homens. Olha só, com as filhas dos homens. E homens e filhos de Deus que valentes, aí vieram os valentes. Aí tem a mitologia grega que botou Hércules, outro botou, né, Sansão, botou aquele negócio todo, mas tem ali, e aí você vai para o Egito, eu já fui no Egito, lá estive nas pirâmides, e aquele pessoal do Egito não tem nada a ver com o povo daquela época não, o povo daquela época, você vê que eles tinham uma questão da questão do lixo, meu Deus, melhor do que a de hoje, a questão da captação do lixo, captação de água, esgoto, meu, fantástico. Como é que pode um povo daquela época já tinha um entendimento de tudo isso que nós hoje não temos? Percebem? Então, faz novela, faz isso, assim como eu vou falar sobre o pecado capital que nunca existiu, são as paixões de verdade, assim também fizeram. Os hebreus nunca foram escravizados, eram mais de 700 mil homens hebreus, e eles eram tidos, os hebreus na altura, na época, eram tidos como nômades, eram pessoas que não plantavam nem um pé de alho, nem sei se tinha alho naquela época, mas não plantavam nem um pé de alho. Eles só queriam comer, e aí eles foram lá pedir emprego, como aqui era uma raça maior, já estava saindo já os egípcios, arrumavam emprego para os hebreus. Os hebreus nunca foram escravos, tanto que tem lá na Bíblia, dizendo que eles levaram o bezerro de ouro, que quando voltou Moisés mandou matar todo mundo, porque o bezerro de ouro tinha, por que tinha o bezerro de ouro? Porque eles roubaram lá, mas na Bíblia diz que eles pegaram emprestado. Olha, se a pessoa pega um negócio emprestado para não devolver, o que é isso? Tem outro nome para isso? Eu não sei. Mas está lá na Bíblia. Não é? Tem lá na Bíblia que eles pegaram, levaram, olha, e como é que Arão derreteu aqueles ouros todinho, aquele negócio todinho de ouro que ele derreteu para fazer o coisa? E por que o pessoal estava adorando o bezerro de ouro? Porque o que eles aprenderam lá, Moisés foi muito ingrato, cuspiu no prato que comeu. Essa é a verdade. Porque ele foi iniciado dentro de um conhecimento fantástico e tudo mais. Agora não adianta dizer isso, né? Porque as pessoas vão me chamar de louco. Mas aqui no Identidade a gente vai falar o que é certo, não o que é errado. Tá certo? Com pesquisas, né? Com tudo mais. E também com vários espíritos que estão aqui me intuindo também para falar também. Apenas um instrumento e também que tem que buscar conhecimento também. Todos nós temos que buscar isso. Ok? Então,
hoje em dia podemos usar o que a ciência vem nos apresentando. O termo energia, isso é um termo que eu gosto muito. Tem um livro aí que brevemente vai chegar, não sei se eu escrevo ele dentro da ciência espírita ou escrevo ele fora para todo mundo, que é o alinhamento energético de todos nós, né? Falando de alinhamento energético. Hoje a espiritualidade já tem me dito há muitos anos que as enfermidades serão por 3 motivos básicos. O primeiro deles, contaminação energética. O segundo deles, a alimentação. E o mais forte deles, a forma pensamento. Como nós pensamos, o que nós comemos e o que nós nos emanamos com as pessoas é o que nos vai fazer mal e o que nos tem feito muito mal. Quem aqui não já foi para um lugar e sentiu uma coisa no estômago, uma energia contrária? Levanta a mão aí. Então eu não estou sozinho, as pessoas sentem. É a sensibilidade bioenergética. Olha, eu estava em Portugal fazendo uma formação, como eles dizem lá, na região do Algarve, muito bonita inclusive, e a filha dos organizadores, psicóloga, fisioterapeuta, inclusive tudo, ela faz parte do grupo que vocês vão conhecer aqui, é um grupo que tem uma energia muito calmante e tudo mais, muito observadora, e ela estava sentada do lado esquerdo, e nisso tinha uma psiquiatra com 42 anos de psiquiatria, mas com a cabeça querendo abrir, portanto que estava lá nessa formação que eu estava a ministrar. E aqui, dessa pessoa superativa, mas que ficou meio desnorteada com a informação que eu trouxe, e as pessoas comprovavam essa informação com elas mesmas, isso deixou ela um pouco assim, fora. E aquela energia que ela mandava para mim, aquela energia estava me deixando mal. Essa moça aqui, sem eu dizer nada para ela, ela sentiu que eu estava ruim, e eu vinha para o lado dela e ela fazia uma barreira comigo, me ajudando. E eu não a conhecia, a gente não se conhecia só. Você vê que a energia é uma coisa forte. Enquanto emanava uma energia, porque estava... Mas depois essa pessoa deu um depoimento fantástico, depois tudo, mas enquanto ela não estava... Porque quando você está contra, você emana uma energia contra, seja o marido, a mulher, o filho, tudo. Até quando você quer ajudar o filho, não ajuda, porque o filho vai tomar uma decisão, ou de sair de casa, ou de mudar de faculdade, você... Aí você está mandando filetes pro filho assim, aí o filho começa a ficar meio tonto assim. No dia não tem coragem mais de fazer aquilo que deveria fazer, porque nós emanamos energia o tempo todo. O tempo inteiro, ok? Então vamos lá. Então hoje em dia podemos usar o que a ciência vem nos apresentando, o termo energia, que no espiritismo, alguns kardeciólogos de plantão que não quer que mude o nome de fluidos para energia, mas o importante é que nós nos entendemos. Hoje se usa mais energia do que fluidos, né? Porque fluidos até dá para confundir com fluido, que tem um acentozinho, que é o fluido de freio, fluido tal, e fluidos é outra coisa, ok? Mas vamos lá. Então, aqui, o termo energia, se algum corpo não for compatível com um certo tipo de energia, seja por excesso ou falta, esse corpo não terá suas funções plenas. Isso também aconteceu lá nos planetas, seja de Capela, seja novos planetas. Essas pessoas já não... Aqui vai acontecer com a Terra, quando essas energias dos assassinos, dos estupradores, essas pessoas que fazem mal, não combinar mais com a energia do planeta, que ela está em mutação, em transição, também essas pessoas não mais reencarnarão aqui. Né? E sim em planetas mais atrasados, que estejam de acordo com a energia delas, né? Ok? O mesmo é o que teria acontecido com as almas encarnadas na Capela, que não acompanhou a evolução. É Capela, a Capela porque é uma constelação, não é de Capela, é da Capela, ok? Capela com L, com 2 L's, tanto faz. Que não acompanhou a evolução de sua órbita, de seu planeta, né? Dentre muitos, há os que creem que esse é o próximo passo evolutivo para a Terra, quando ocorrer sua ascensão na maioria dos seres. Aqueles que não estiverem numa vibração similar, automaticamente serão exilados para um outro planeta, como aconteceu com o, entre aspas, anjo Lúcifer, que tinha um conhecimento, uma coisa fantástica, mas de alguma forma ele tendenciou muitas e milhares de seres espirituais, daqueles orbes lá, e aí por isso ele veio, né? E inclusive na questão 610 do Livro dos Espíritos, que se intitula Mente em Psicose, a espiritualidade traz ali, respondendo a Allan Kardec, que questiona na 610, por que essa ideia de nós termos retornado como em animais. E no livro Arqueologia do Ser, eu falo das 4 raças, né? Que uma das últimas é do egípcio, 4 raças. Você vê, dessas raças, houve uma que habitou muito ali aquela área da Índia,
tinha outros nomes. E habitando essas áreas da Índia, se criou, eles tinham uma tendência, e aquilo como uma inspiração e uma lembrança longínqua de que esses corpos que eles estariam agora seriam corpos como animais. Tanto que quando eles reencarnaram até chegar no ser humano como mais normal ali na época do jamais, né, adiantada, de Neandertais, até chegar no Homo sapiens sapiens, às vezes ainda tem cultuar essa ideia, que é o livro dos Vedas, né, que são Apanachases, ali, toda aquela questão ali, né, hindu. Tanto que eles têm assim como nós temos os católicos aqui e os crentes que são fanáticos, também existe, né, os hindus fanáticos, né, que traz o tema da reencarnação da seguinte forma: não mate essa barata porque pode ser o nosso avô. Existe isso, ok? E nós criamos esses mitos, né, diante da vida, ok? Que são também as superstições, entre outras coisas. Agora, vamos lá então. Aqui já ficou bem esclarecido. E aqui só voltando, só para mostrar aqui novamente o tamanho do Sol em relação a isso aqui. Ó. Tá vendo? Aqui são as duas capelas anãs, né? Os dois orbes lá, uma alfa maior e uma alfa menor. E as duas, ainda os dois sóis anãs, que são menor um pouco do que o nosso Sol. Mas olha só isso aqui. Né? Então, aqui, essa é a idade aqui que realmente veio alguns alienígenas no sentido, povos muito mais adiantados, que a gente já podia receber. Aqui veio, por exemplo, a Jaci ali, Jaci, vou usar você, tá? Por causa do cabelo cor-de-rosa. Não. Por causa do seu grupo, por conta do seu GNI, que você vai entender daqui a uns 2, 3 meses ali, não tenha pressa, aqui não tem que ter pressa. Né? Então, por conta desse grupo, né? Vou apontar para você, opa, você está aí, né? Ó, por conta desse grupo, que você faz parte, olha ela aqui, né? A nossa, né, trabalhadora da casa, Jaqueline, por conta do grupo dela, há quem faça estudo de alguns anos atrás, uns 12, 13, 14 anos, se a memória não me falha, de que eles tinham descoberto um DNA alienígena. Você vê que o grupo dela, ela vai te perguntar depois, a Jaci, mas tu não pode dizer. Se você disser, vai ser o grande teste para ver se você consegue. Eu sei que você não gosta de segredo, mas eu não estou pedindo segredo, só estou pedindo que você não fale. Aí a palavra mental foi outra, não estou pedindo segredo. Se fosse segredo, eu estaria falando também. Mas o grupo que a Jaci faz parte, houve uma altura ali que se falava em DNA alienígena. E eu vou provar esse ano para vocês que é verdade isso. Por exemplo, esse PEN, princípio elementar natural das paixões, que nós vamos falar daqui a pouco, começar daqui a pouco a falar, faz parte também do GNI aí, da Jaqueline, da Jaci, não é? E de outros que estão aqui, que se eu disser aí vai matar a charada, né? Se eu apontar para esse lado, porque aí eu não vou nem olhar para esse lado de cá, senão eu vou terminar apontando. Mas, então, por que não está ligado ao medo? Eu vou explicar aí, esse ano eu vou explicar bem explicadinho por que seria alienígena, porque não está ligado ao nosso primeiro psique, ou psique, a forma como pensávamos, que tem a ver com toda a Terra, que é a questão da preservação da vida, e nós somos mais feitos de carne do que carbono. Nós temos pouquíssimo carbono estelar dentro de nós, enquanto outros mundos, outros corpos são formados muito mais de carbono do que de matéria, de carne e de ossos. Tudo isso nós vamos ver nesse desenvolver aqui no Identidade Eterna desse ano, ok? Vamos lá então, alienígena. Agora já sim vai sair aqui e dizer, eu sou alienígena. Não! Eu quis dizer que é essa energia, né? Não é essa proposta que nós vamos entender. Eu estou só sapicando coisas de como é que vai ser esse ano o Identidade Eterna desse ano. Que vai ser diferente de todos os outros, até porque também eu estou diferente, né? Eu tenho aprendido mais um pouquinho e vou aprender muito esse ano também com vocês, né? Com certeza. Bem, aqui nessa idade dos metais, os homens dos castros, né, iberas e celtas, essa comunidade todas ali, considerada a última fase do Neolítico, né, a idade dos metais, marca o início da dominação dos metais por parte das primeiras sociedades sedentárias da pré-história, ou seja, né, idade dos metais, o período que caracteriza o fim da idade da pedra, marcado pelo início da fabricação de ferramentas e armas de metal. Aqui foram reencarnados muitas pessoas que também gostavam de guerra lá no seu coisa aqui.
E elas começaram a fabricar isso aí. Elas tinham a ideia de que tinha alguma coisa, não fazia arma como tinha no planeta, mas fazia alguma coisa parecida, ou seja, já tinha. Aí nós começamos a usar o neocórtex cerebral muito mais. Também foi a era do Homo silex, né? Objetos pontiagudos e tal, por aí. E a gente veio evoluindo, né? Evoluindo. Há quem diga que se nós não soubermos o nosso passado e não prestarmos atenção no nosso passado, nós não conseguimos fazer um presente melhor e um futuro muito melhor do que hoje a gente está. Então é necessário que se olhe para o passado. Ok. E aqui, as constelações de Orion e Andrômeda, né? É muito interessante isso, porque como é que pode esses povos que habitaram o Egito, as pirâmides, como eu tive lá, eu tive todas elas, né? E perceber que elas estão direcionadas hoje, porque a Terra, hoje eles dizem que tem um erro de alguma coisa lá, mas não é erro, é que a Terra ela tem se verticalizado, e as pessoas que não acreditam nisso, não é? Mas com a verticalização do eixo da Terra, o grau que era há 4.500 anos, lógico que já verticalizou um pouquinho, já deu uma catástrofe ali, um tsunami lá, outro aqui. Por isso que estão dizendo que não é 100% exato, porque é 99,9,9,9,9 exato. Porque mexeu o eixo da Terra. Tem pesquisas como a Dr. Spencer, como outros aí que traz, outros astrônomos que trazem que é praticamente exato, só não é exato que é uma vírgulazinha de alguma coisa. Mas é lógico, a Terra mexeu, está verticalizando, né? Ok? Porque no movimento de rotação e translação da Terra, 1 centímetro mexe com todo o hemisfério, inclusive essa questão de todo o nosso tempo no planeta, né? Da natureza, das marés, etc, etc. Né? A posição da Lua e etc. Ok? Agora, assim como as 3 pirâmides, né? As estrelas do cinturão da constelação de Orion, conhecidas como as 3 Marias, a orientação das pirâmides são voltadas para o rio Nilo, recriando o mesmo aspecto da orientação de Orion voltada para a Via Láctea. Não é? Você vê, quando eu estive aqui, eu não tive a sensação, tive a sensação que já estive lá, mas não que sou dali. Não é? Diferente de quando eu estive na Grécia, que eu tive a sensação de ter morado lá, de conhecer as ruas. Eu sou muito perdido. E na Grécia eu não conseguia me perder. A Anice sabe que se me soltar dentro de um prédio, eu não sei. Aconteceu na Polícia Federal, quando eu fui renovar o passaporte há alguns anos, lá em Florianópolis, eu entrei numa sala, mas a mulher fez assim, dá para você ir para aquela mesa? Só porque ela me mudou de mesa, já me perdi. Quando eu saí, em vez de ir para a saída, eu fui para uma sala que tinha uma cariação, todo mundo armado, eu entrei assim, o pessoal fez assim, eu digo... Mas assim... Porque muitas vezes, quando as pessoas viajam para tal lugar, já viveram ali, já foram até a pessoa que estava esfregando o palácio, e em vez dela pensar nisso, ela pensa assim, eu já vivi aqui, eu acho que eu fui princesa aqui, fui rainha. Mas nunca pensa, eu fui a pessoa que esfregava o chão, a rainha fazia assim em mim, eu queria estar no lugar dela, e vim com essa projeção, não é verdade? Todo mundo quer ser rainha, quer ser não sei o quê, eu já fui não sei quem, não é verdade? Mas ninguém quer ser o mendigo, a pessoa que estava lá naquela energia, né? Ok? Muito bem. Então, isso é fantástico, porque um povo com a capacidade, há 4.500 anos atrás, de fazer um processo desse de alinhamento, para 2 constelações, com exatidão. Isso é fantástico, né? Isso prova que nós estamos a aprender, que somos espíritos de mundos mais inferiores que estamos aqui. Ok? E outra coisa, tem 4 lados, tá? Eu sou meio assim, eu fui ver os 4 lados, todas elas têm 4 lados. E aqui nós temos a Gênese, mas antes de entrar nesse assunto ali, o nome paixão aqui que tem na doutrina espírita, no conhecimento, na ciência espírita, eu quando cheguei aqui, quando já estava pesquisando, eu jamais pensei que aqui no conhecimento, no Livro dos Espíritos, falava sobre aquilo que eu estou estudando, não sei quantos anos eu estava estudando, praticando na minha vida profissional, pesquisando entre as pessoas, que vai ter lá no Livro dos Espíritos. Tanto que eu não dava nem nome. Só tinha um nome que eu conhecia, que era paixão. Só. E, segundo as pessoas que deturparam o Enneagrama, entre outros conhecimentos, chamavam de vício psicológico, alguma coisa assim, que tinha que zerar o CD. Eu ficava pensando, na época era CD que tinha. Dizia, mas se a gente zerar o CD,
que valeu a pena essa vida se a gente vai ter que zerar para voltar uma essência? Isso é uma coisa que não faz sentido, não é? E como o Espiritismo tinha me ensinado que nós temos que acumular, não é, experiências e não desvanecer, e essa corrente que eu vou trazer esse ano para você aqui, vou trazer até como foi que Evagrios Ponticus, né? Está em Portugal, um abraço, reencarnado Evagrio Ponticus, também não vou dizer quem é, tá? Assim como o meu guia espiritual está reencarnado, uma criança que chegou aqui e que eu reconheci ele, né? E ele me reconheceu também, tá? Assim também eu reconheci logo que foi um padre, um monge do deserto, mas eu não vou revelar, nem ele vai revelar também, senão ele pode vir a desencarnar desse ano para o outro, se ele revelar isso, né? Porque ele vai desconfiar agora que é ele, né? E aí, se ele revelar, ele desencarna. Tu acha que ele vai querer revelar? Na verdade, às vezes as pessoas se encontram, né? Pessoas reencarnadas se encontram. Vamos lá. E o que é que eu falava mesmo? Eu esqueci. Sobre as paixões, sim. De vez em quando eu me perco, tá? Porque às vezes eu vejo os espíritos, fico vislumbrado, né? Aí depois os espíritos aparecem, aí eu volto a normal. Então, as paixões, eu não sabia que tinha dentro eu recebi presentes. Certa feita, eu já contei isso aqui diversas vezes, eu vim aqui para fazer um SOS emocional, que na época se chamava de SOS, se chamava SOS depressão. Né? Era depressão mesmo. E com esse trabalho aí, que eu acredito que a Bia deve ter falado hoje, eu estava escutando ela vindo para cá, que ela estava falando sobre a questão dos trabalhos, né? Ela se esqueceu de mencionar que nós tiramos mais de quase 300 pessoas, ou mais, ou 500, do CAPS, que eu não quero nem saber a sigla. Para mim é CAI, né? CAPS, né? É P, depois? CAI para... É com S depois? CAI para, né? CAI para não sei para onde, né? Vai cair para o sapo, sei lá, cair para qualquer coisa. Porque drogas e coisa não vai levantar ninguém. Isso aí é uma coisa que se tem para movimentar dinheiro, para dizer que tem, não sei qual é o objetivo desse negócio aí, mas aqui, pelo menos, nós tiramos muitas e milhares de pessoas, centenas de pessoas do CAPS aqui, com o SOS emocional, que na época era outro nome. Então eu fui ali, eu cheguei muito cansado, e é nessa hora que a gente está cansado, que a gente se esforça para vir aprender na casa espírita, ou a gente vai para um curso, ou vai para qualquer coisa, é nessa hora que vem o merecimento. Isso eu posso passar para vocês, porque vem o merecimento. Inclusive, eles me disseram, por conta do seu esforço, que no caminho eu tive dúvida ainda. Essa porcaria, desculpe falar assim, é que a gente não pode ter, é a dúvida. Eu me encontro na minha vida agora com um processo de dúvida, e isso é horrível. Eu achei que eu nunca ia ter dúvida na minha vida. Não, fazer aqui na cabeça que é mais bonito, né? As pessoas fazem, né? Outra coisa. Eu escutei aqui da minha sogra, a mãe da Alice, outra coisa ali, eu fiquei assustado, viu? Eu prefiro que cuspiu para cima. Lá no Nordeste a gente usa mais bonitinho, né? Então, eu nunca pensei que eu ia ter dúvida na minha vida. E nesse dia, no carro, eu lembro que, poxa, será que eu vou e eu ligo para alguém ir pro meu lugar? Mas estava muito em cima, né? Eu digo, não, eu vou. Eu estava cansado nesse dia, muito cansado. E eu tenho um processo que minhas costas começam a doer. E eu nem aguentava. Cheguei aqui, para encurtar a história, a espiritualidade fez assim: nós vamos dar um presente a você, pelo seu esforço, pela sua decisão de vir até aqui. Porque era o dia que podia me dar um presente, mas ia até me dar depois, mas como eu me esforcei a vir até aqui, isso é tudo na vida. Às vezes a gente não quer ir em tal lugar, aí a família assim, até para o evangelho mesmo. Não, chegou fulano, então não vamos fazer o evangelho não, que a gente tem vergonha. Tem vergonha dos espíritos de Deus? Aí vão saber que a gente é espírita. Isso que é até bíblico, né? Jesus disse, se você se envergonha de mim, né? Eu me envergonhar de você também, né? Então, esse esforço, a espiritualidade disse, abra na questão 907, eu li, juro para vocês, nem me toquei, depois quando eu li de novo, aí eu vi que eram as paixões, daquelas mesmas paixões que eu estava trabalhando lá fora, há muitos anos já. Muitos anos. Tanto que a Bia disse, durante vários anos aqui no Identidade, nos cursos, faz questão de dizer que esse conhecimento veio de lá comigo para cá, não daqui para lá, porque tem gente ainda que veio, eles ficaram meio tristes, porque teve gente que veio acusar que eu estava pegando o conhecimento aqui, espiritismo, e usando no meu trabalho, que é o contrário. Quando eu vim para cá com esse conhecimento, eu recebi esse presente para fazer, uma coisa que eu amo fazer, que eu descobri. E que tem pessoas que quando lê os meus livros não entendem, que são links. Eu linko uma coisa a outra, que são conhecimentos diversos que existem, fragmentados no planeta. Vamos lá, então. Mas aqui eu não vou começar pela 907, não. Eu não entendi, ele fez, siga na 908. Aí eu compreendi, eureka.
Aí, mas depois foram me dando. Eu vou colocar o final. A última que eles me deram, na verdade, foi a 928, numa palestra que eu estava para dar aqui, e eles me deram esse outro presente. Porque se eu fosse procurar no livro espírito todinho, eu não encontrava. Agora, essa daqui também eles me deram logo depois da 907, 908, me deram a 191 e 191A, e depois me deram essa daqui, que me pediu para procurar na Gênesis, está aqui. A Gênese é uma das obras da codificação espírita, né? No capítulo 3, o bem e o mal, item 18, está aqui escrito lá. Vamos ler. O instinto sendo o guia e as paixões a mola das almas no primeiro período do seu desenvolvimento, confunde-se algumas vezes com os seus efeitos, e sobretudo na linguagem humana, que não se presta sempre suficientemente à expressão de todos os matrizes. Há, entretanto, entre estes dois principais, diferenças que se tornam essenciais considerar. Ou seja, ele quer falar sobre o instinto e as paixões. O instinto nós também vamos estar falando aqui esse ano de uma outra forma, trazendo a questão 71, 72, 73, 74, 75 do Livro dos Espíritos e depois fazendo um upgrade até 78, que fala sobre o instinto e a inteligência, onde Allan Kardec leva várias, porque ele, no conceito dele de um homem intelectual, falando mais de 6 línguas, estudou medicina, estudou tudo, um poliglota, foi professor, inclusive, substituindo o próprio Pestalozzi no Instituto de Iverdon. Então ele não entrava nele que o instinto podia ser, e como a espiritualidade respondeu, muito melhor e muitas vezes do que a razão, de que a inteligência propriamente dita. Vamos lá depois, vai chegar lá. Então, aqui, quando está se falando do instinto e das paixões, olha só aqui, o instinto é um guia seguro, sempre bom. Porque ele só escreveu isso, que a Gênesis vem depois do Livro dos Espíritos, tem que entender a cronologia dos assuntos que Allan Kardec traz. Eu só conheci Allan Kardec quando li as revistas espíritas, um estudo da coleção dela, aí eu vim conhecer quem é Allan Kardec, né? Um grande magnetizador, conhecia o mesmerismo, conhecia muito de energia, e teve que deixar de, para não poder colocar 2 chapéus, colocou o chapéu do espiritismo, inclusive. Vamos lá. O instinto é um guia seguro, sempre bom, a seu tempo. A seu tempo, tá vendo? Tá aqui, a seu tempo. Torna-se inútil, mas jamais nocivo. Porque o instinto pode se tornar inútil quando a pessoa não escuta. Ou quando a pessoa faz parte de um DNA, né, que é fora da Terra. Aí o instinto ele vai ser, mas ele não é nocivo. Não é nocivo. Apenas a Jaci usam o instinto de outra forma. Aí o instinto entra mais como total intuição. Na verdade, Jaci, não é, Elisa? Uma intuição fortíssima do que outras coisas mais, ok? Agora, torna-se inútil, mas jamais nocivo. Ele se debilita pela predominância da inteligência, ou seja, quanto mais a pessoa usa sempre a razão, e vai ficando frio, o instinto ele vai diminuindo, não é? Podíamos dar um exemplo assim muito tosco. A pessoa mora na Suíça. Aquilo é um país que parece que você está numa colônia realmente espiritual, não é? Aí você mora na Suíça, você tem totalmente segurança, né? Eu passei um período lá, nunca vou esquecer do negócio que eu fiz. Eu estava na casa da pessoa, botei o lixo errado. O lixo. Botei um lixo lá. O lixo é tudo documentado, né, Sandra? Não é verdade? Sandra é descendente de Suíça, sabe disso. A gente já viajou ali. É tudo documentado. Então, quando você bota um lixo errado, o cara da prefeitura vem lá, porque está errado o negócio lá, para você pagar uma multa. Eu tive aí, na hora chegou o cara lá, falando um alemão muito rápido, na época eu não acompanhava direito, e ele falava, eu fazia langsam bitte, né, falando devagar, e ele com a batata aqui na boca, eu tinha estudado Deutsch e tinha umas coisas que eu não entendia. E aí, daqui a pouco, ele ligou para o dono da casa chegou, né, que estava me hospedando, pediu desculpa a ele que eu havia colocado o negócio errado, eu sou do Brasil, explicou tudo, o cara fez só uma advertência e tal. Num lugar desse seguro, onde você não precisa mais do instinto. Você não consegue mais usar o instinto ali. Porque o instinto ele começou na época que nós estávamos nas savanas, que a gente tinha, inclusive a ansiedade ali era diferente, era precursora. A gente sentia um ataque cardíaco, tínhamos um ouvido muito aguçado para escutar os barulhinhos e lutar ou correr com os animais, não é isso? A amígdala cerebral já fazia zzz. A gente tinha tudo isso. E o instinto era muito mais forte.
Mas o instinto continua, como diz as questões. Agora, o que acontece? Quando eu estou num lugar onde tem segurança, não tem nada que vai acontecer de ruim, o meu instinto ele vai cada vez mais diminuindo e eu vou usando o quê? Outras coisas. Isso é um exemplo tosco de uma das respostas que vai acontecer com a humanidade. Cada vez mais disso diminuir. Aí eu não vou precisar mais ter aquela, não vai para lá não, estou sentindo isso. Não é? Não preciso mais, porque não vou ter mais o que mais fazer ali naquele local de ruim, de perigoso. Bem, continuando aqui. As paixões nas primeiras idades da alma têm tal coisa de comum com o instinto, que os seres aí são solicitados, por uma força igualmente inconsciente. Você não tem consciência da sua paixão. As pessoas têm, somente 47, 48 mil pessoas conhecem esse assunto. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo, isso não é quase nada. Nós estamos vivendo agora, vocês estão vivendo esse assunto que vai ser, no futuro, um assunto muito comum, muito normal, as pessoas saberem o seu princípio elementar natural, que eu rebatizei esse nome, depois eu explico por que eu tive que fazer isso, num neologismo de uma nova proposta de pesquisa científica, que um dia será, isso aqui já faz parte de porquê do nome que eu fiz, um dos batismos, as pessoas lá fora não sabem que não são espíritos, mas princípio porque está lá na questão 907. Elementar foi o doutor Hernando Guimarães Andrade que me soprou, não é? E natural porque está na natureza, aí fui eu mesmo, né? Uma eu tirei, e a outra disse, então, vou fechar com o natural, que ficou PEN, princípio elementar natural, que eu rebatizei as paixões. Eu não gosto de falar isso, que me dá um negócio, que sacanamente, safadamente, colocaram como pecado capital para que ninguém tivesse acesso a esse conhecimento, que agora nós estamos tendo aqui. Que o Evagrio também queria na época, mas eu disse que como ele era cristão, na minha época, dessa vida também eu tive 3 anos como ateu e achava que os cristãos eram burros. Não são. É que o cristão não conseguia pegar na época, né, dos padres, dos monges do deserto, não conseguiam pegar, como não conseguem hoje pegar ainda esse assunto. Percebam que não conseguiram naquela época e não conseguem hoje pegar esse assunto ainda, porque estão fechados numa caixa, numa crença que fideliza o pecado, fideliza várias coisas que não existem, né? Vamos lá. Bem, então as paixões nas primeiras idades da alma têm tal coisa de comum com o instinto, que os seres aí são solicitados por uma força igualmente inconsciente. Veja bem, tinha muito a ver com o instinto, porque a primeira psique que vocês vão ver ali é essa que domina a cidade de Blumenau. Quem é que mora em Blumenau aqui? Levanta a mão, quem mora. Ok. Quem não mora é bom saber. A força aqui ainda é a mesma da primeira psique, que é o seguinte: se agrupar. Hoje deve ter tido a maior festa de agrupamento que existe, né? Que é o Stammtisch. E lá são grupos fechados. Se você sair de uma barraca para outra, o cara faz, aqui não é sua barraca. Oi, bom, sorrisinho, oi, tchau, tchau. Só quem é do grupo. Quem é do grupo, né, do Stammtisch. Blumenau é a única cidade que tem mais, olha, de A a Z Cacetiro. Clube de Cacetiro tem de A a Z. Né? Tem 5 ou 6 associações comerciais. No resto do Brasil só existe CDL. Aqui nós temos AMP, Câmara Júnior, Câmara da Mulher, a CIB, CDL, né? AMP, e vai por aí afora. E tudo funciona em uníssono. Né? Vejam bem, então é aqui o lugar que mais se agrega. E o que é que se fazia na antiguidade? Quem já assistiu aquele filminho Croods, C-R-O-O-D-S, Croods? É um desenho animado americano, vou até deixar... Não tem, depois pega uma caneta para mim, que eu vou escrever aqui. Vale a pena, porque tem dublado, tem tudo, é muito interessante, porque ali está misturado o mito da caverna de Platão, o mito da caverna de Platão junto com um pouco de ficção, mas mostrando como é que se sai da caixa. Poderíamos fazer até uma comparação com aquela historinha do peixinho vermelho que tem num dos livros de André Luiz, que ele traz. O peixinho vermelho vai sair de um charco, vai para um rio, vê o mar, vê todos aqueles peixes, volta para dizer como é que era. Obrigado, Alexandre. E aí ninguém acredita. Ninguém acredita por quê? Não vai acreditar. Estou dentro da caixa, eu não acredito em nada que a caixa não estiver me dizendo. E a caixa de hoje, a nossa caixa atual, é a televisão, é a mídia que falseia, são os fake news, né? Toda hora e que há pessoas que credibilizam aquilo de forma que já passa aquela mensagem rápida, que ninguém quer parar para ler, para investigar, para ver a verdade, né? Então também existia nessas épocas também. Mas, voltando ao ponto onde eu estava aqui, vou escrever logo o Croods, e depois eu volto ao ponto, tá? Vamos lá.
Opa. Então, é assim, ó. Eu acredito que é assim, se eu não estou enganado. Kurds. Talvez eu estou colocando um O a mais aí, mas eu acredito que é assim. Tá? Então, está aberta porque é minha, né? Não. Ninguém fazer isso, né? Ok. Mas estou muito contente de você estar aqui, Karen, né? A filha da dona Sandra mais brava, né? Tem cara de mansa, e coitada de a Rosimar que tem cara de mansa, de brava não é mansa. Ou não é brava, é mansa. Tô brincando. Ó, a mamãe ali, a mamãe tá ali para dizer, a mamãe fez assim, ó. Vamos lá então. Já tô arrumando uma briga em família, isso é instintivo. Mas, vamos lá, inclusive, falar do ponto aqui onde eu parei. Então, o ponto onde eu parei, eu quero dizer que essa força, né? Por uma força igualmente inconsciente, quando estava muito junto ao instinto, foi nesse momento, nessa altura, que a primeira psique, que era o medo, porque o medo ele constituía duas coisas, terráquea, né? O medo de preservar e conservar a vida, que é o que Blumenau mais tem, que é medo de estranhos, né? Dá-lhe família nome. Qual o seu sobrenome? Por que você está aqui? É perigoso. Não é? Com todo respeito, eu amo essa cidade. Mas aqui, quem confirma isso para mim? Levanta a mão quem confirma. É assim ou não é? Quando a pessoa chega aqui, né? Não é? Quando vê que a pessoa tem um olho azul, tudo facilita, né? E for branquinho, vai dizer, deve ser alemão. Mas quando tem um pouquinho escuro, vai fazer mal a mim não, né? Uma pessoa, há muito tempo, se mudou para cá, e ela ficou muito injuriada. Ela disse assim, eu vou me embora dessa cidade, porque aqui... Eu digo, mas criatura, cidade tão boa. Que boa que nada, no dia que eu me mudei, eu fazendo a mudança e as pessoas na janela assim, olhando para mim. Eu digo, mas isso é um ato de insegurança deles, é instintivo. Quero ver se não tem nenhuma arma ali, se não tem um traficante. Não é? Então, isso é natural aqui em Blumenau, porque faz parte da primeira psique, ou psique, como queiram chamar em Portugal ou aqui, é uma questão instintiva, porque o medo, essa primeira leva de terráqueos, era formada pelo instinto terreno, que não pode se perder a essência planetária. Todo planeta tem sua essência. E o planeta Terra, esse planeta, o planeta de vocês aqui, o planeta Terra, tem essa essência, que é a essência do medo de preservar e conservar a vida. Não é? Lógico que isso já tem estados e países na Terra que não sofrem tanto dessa forma precursora, mas está envolvida dentro de todos. Até do Brasil, como de outros países, e que vai ter isso aí, tá certo? Ok? Muito bem. Isso nós vamos entrar mais forte. Já são 19h05 já, né? Não deu nem tempo para pergunta hoje, né? Mas na próxima vocês fazem então. Mas eu vou abrir um pouquinho. Não vou adiantar muito hoje não. Vamos ficar por aqui. Porque é 19h30, né? E vocês já estão querendo ir embora, né? Tem gente já saindo já para as festas e tudo. É aniversário da gêmea, eu nem dei um abraço nela. Vamos lá. E das trigêmeas, né? Vamos lá. Então, elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e têm mais que o instinto com o organismo. Isso é uma verdade que está lá na 146. Quando Allan Kardec pergunta, a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não. Porém, nos grandes gênios, que seriam naquelas pessoas que pensam muito, que as pessoas querem enquadrar como autistas. Autista mesmo é minha neta. Minha neta, sim, a Beatriz, é autista. Porque você vê que ela fica assim, ó. Você pode passar ali, pode fazer assim, e ela está no mundo dela. O resto é porque são pessoas que são crianças e adultos que participam de um grupo que nós nominamos de GNI, distantes. São pessoas que não gostam de contato com pessoas, gostam de se isolar, isso é super normal. Vocês vão aprender tudo isso aqui. Agora, quando Allan Kardec pergunta na 146 se tem uma sede determinada circunscrita no corpo, e que ele diz que em muitos estão aqui localizados na cabeça, e na mesma resposta da 146, seguindo, ele diz que ao passo que em muitos está aqui no coração, aqueles que pensam muito na humanidade, que são as pessoas emocionais, né? Estão assim, percebendo o outro, como é que o outro está, será que você está bem, né? Você quer um copo com água, seus pés estão doendo, né? Está confortável aí, né? E por aí vai. E as pessoas que na 146A, poucas pessoas sabem o que é que motivou Allan Kardec a fazer a questão 146A, onde ele pergunta o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital.
Olha, Kardec só faz essa pergunta porque ele era um grande, só você lendo as revistas espíritas, um grande conhecedor do mesmerismo, que quer dizer magnetismo. E ele sabia, e sabe, né, sabia, que aqui é a área genésica, a área de procriação, de criação, onde está todas as sensações terra-terra, etc, etc. E aí, a resposta da espiritualidade é por ser aí o centro de, aí ser o centro de convergência de todas as sensações. E a resposta é maior do que essa, lógico. Então, nessa altura, nessa época, a alma estava mais ligada ao quê? Aqui e aqui. O neocórtex cerebral estava em desenvolvimento. Não estava em franco desenvolvimento. Primeiro, antes de tudo, se agia e reagia. Depois se agrupava. Aqui, como lá nos crudes, né? Não sai, não, é perigoso, tudo aqui pertinho, aqui dentro da caverna. E por último começou já depois a usar o neocórtex cerebral. Que aí veio os nômades querendo saber o que tinha depois daqueles morros, daqueles montes, a criatividade. Aí já veio já um alienígena. Veio também já energias alienígenas, né? Que eram mutações de pessoas que vieram de outros planetas, que aí veio o que nós chamamos de illusion, né? Que é uma energia da ilusão, onde veio as coisas que eram além da imaginação da Terra, fora da proposta terráquea. Ok? Bem, aqueles que estão na internet, que conhecem esse assunto de forma diferente, antes de contestar, quando você for assistir isso, ou estiver assistindo, peguei esse pensamento já futuro. Isso aqui é uma premonição, né? Ligação eletromagnética também. Então é bom que você pesquise antes de refutar uma coisa. A melhor coisa é a pesquisa de que refutar, porque quem refuta está dentro da caixa. Eu estou fora da caixa, você está dentro da caixa, vamos se amar, porque o meu amigo, como diz o Zé Lucas, não é aquele que pensa igual a mim, mas aquele que anda ao meu lado. Um abraço. Vamos lá. Agora, voltando aqui ao tema central, não é? Voltando ao tema, então, estamos aqui, né? Então, o instinto com o organismo, né? Porque, então, tanto o instinto, mais do que o instinto, as paixões estão ligadas mais ao organismo, que é o princípio elementar natural, que vai estar mais ligado aqui, ou mais ligado às suprarrenais, que nós vamos trabalhar muito nessa identidade. Então, vou estar ligado a um desses três. É a ligação que nós estamos fazendo. Agora, dito isso, elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e têm mais do que o instinto com o organismo. O que as distingue, sobretudo, do instinto é que são individuais e não produzem, como estes, últimos efeitos gerais e uniformes. Tá? Uma boa festa, Gabi. Tudo de bom para você, viu? Eu sou muito discreto, eu não queria que você fosse vista por ninguém. Isso é um DNA alienígena, não é verdade? Não é? Muito bem. Ela agora vai ficar vermelha, ela é branquinha. Isso aqui pode cortar depois, tá? Essa frase aí que eu fiz com a Gabi. O que as distingue, sobretudo, do instinto é que são individuais, ó. Tá vendo você? Então as paixões são individuais. Está aqui, dito aqui. Olha que eu estou fazendo isso, ó. Quando eles me deram esse presente, eu já fazia isso há anos, colocando as paixões como individuais. É individual, cada princípio elementar natural é individual. Não adianta o que é bom para um. Como disse, eu trago num dos livros aí que já tirei do mercado, se chamava Somos Todos Inteligentes, eu usava um pseudônimo de Ivanov, e ali eu trago uma coisa muito interessante, que são os filósofos, né, como eles colocavam a paixão em suas épocas. O matemático Pascal mesmo, o grande matemático, diz que a gente saber sobre a paixão, quando a gente sabe a paixão do outro, nós sabemos o que lhes agrada, o que é que agrada a pessoa. Isso é fantástico, né? Pascal já naquela época tinha feito a sua dissertação da paixão, no caso, né? Então vamos lá. Então, é que são individuais as paixões. Então, o instinto ele não é individual. Isso aqui são individuais. O instinto é um só. É terráqueo. O instinto é um só. É o instinto terráqueo. Que o seu principal, a sua principal base é o medo. É a preservação da vida. Porque é carne, é osso, é machucável, muito, não tem titânio. Nossos ossos não têm titânio. Se tiver, é nada. Nós não estamos tanto carbono, somos feitos mais de carne, de matéria mais pesada do que outros planetas, ok? Bem, e não produzem como este último efeitos gerais uniformes, porque o instinto, esse aqui, produz efeitos, o instinto não produz esses efeitos uniformes, como são uniformes como as paixões, que nós vamos conhecer ao longo desse ano do Identidade Eterna, tá certo? Vai ficar bem...
mais claro. Vê-se os, ao contrário, variar de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. Aqui é a paixão, dá para confundir não é o instinto, é a paixão. A paixão muda de indivíduo para indivíduo. Isso eu digo em todos os meus livros, que é o grau, eu sempre disse que é o grau de perfeição espiritual. Como tem lá na questão que vocês viram lá na 361, né? De O Livro dos Espíritos, que nós trouxemos hoje. Então esse grau, ou seja, embora a gente pode estar numa mesma base, uma mesma paixão, mas cada um vai transcender de forma diferenciada e individual. Lógico que a base tem uma programação. Esse ano nós vamos muito falar sobre pré-programação. Existe um livre-arbítrio, como eu escrevi nesse livro, é aquele ali, ó. Esse é o melhor livro que eu falo sobre isso, sobre pré-programação. Esse livro ele é muito completo porque ele fala sobre essa pré-programação do livre-arbítrio de uma forma que nós não temos esse livre-arbítrio todo. Porque o fato de a gente estar programado dentro de uma base paixão, a gente já tem um direcionamento. Só que o livre-arbítrio vem de outras coisas. Quem quiser ler e fazer perguntas sobre ele no próximo encontro, está aí o convite, pode pegar ele aí, ler e fazer pergunta que vai estar bem dentro disso aqui também. Agora, então não existe um livre-arbítrio total, ele é meio que programado. Se você está numa base dessa, você é meio que direcionado. Por exemplo, o Anísio que está sentado aqui, não é? E eu posso fazer uma fofoca, Anísio? Posso? O Anísio e a Elisa são de São Paulo. Ele, juntamente, né, vem há anos, já há muitos anos ele teve no Identidade, no Foreblu, já faz muito tempo, né? O primeiro Foreblu ele teve, e eu estava dando na palestra um assunto muito parecido, não assim igual a ele comprou a Arqueologia do Ser, e ele ficou, o Anísio ficou, eu acho que era melhor botar o microfone para ele, assim, para depois eu fazer a fofoca. Cadê o microfone? Hernando tá lá assim, ó, para mim, ó. Tá hipnotizado. É. Então, Anísio, e você veio morar em Blumenau, né? É. Agora veja a fofoca, ele mesmo vai contar por que ele veio morar em Blumenau. Porque ele marcou um grupo lá, não um grupo espírita, mas um grupo que tinha vereadores, tinha várias pessoas, é muito eclético, na cidade que é São Pedro, em São Paulo, mas ele marcou lá num balneário maravilhoso, né? Não é isso? Foi. Não é? E aí ele vai falar um pouquinho, depois de que ele fez o curso do Inato lá, que eu fui lá, dei o nível 1, né? Foi. Ele com a sua esposa, disse que a esposa quase que infarta, porque ele disse, nós vamos para Blumenau. Conta a história aí, César. Então, ele veio para cá só para conhecimento, veja bem. Exatamente. No primeiro Foreblu, na verdade eu não comprei, porque no ingresso que nós pagamos, sim. eu recebi esse livro, veio, vamos dizer assim, no pacote de ingresso do Foreblu. E eu comecei a estudar o livro, e eu estudei mesmo, né? Eu não li uma vez, eu li várias e várias vezes e resumi esse livro em várias partes, né? Foi um assunto que me motivou muito, porque eu achei que eu comecei a aplicar tudo aquilo na minha vida e eu percebi que quando eu passei a entender as pessoas, na verdade, eu estava me modificando. Olha só, com o livro. Com o livro, né? E então isso me criou assim um entusiasmo muito grande. Foi quando eu passei a entrar em contato com a Gabi e tal, porque eu comecei a reunir os amigos lá de São Pedro. Falei, olha, nós temos que trazer esse conhecimento para cá, né? É uma coisa tão boa, tão útil, vamos trazer para cá. E foi quando, então, fiz aquele movimento, eu contactei aproximadamente umas 200 pessoas, né? E consegui, depois de um ano de trabalho, nós conseguimos fazer o curso, tinham 12 pessoas, que Isso. você foi lá dar o curso para nós. Isso. Né? Foi. E dessas 12 pessoas, ninguém se interessou mais, né? Não quiseram saber mais de... Não estão preparadas ainda. Não, não estão preparados. Então, até eu comentei com a minha mulher, que se a montanha não pode ir a Maomé, Maomé tem que ir à montanha, né? Olha só. E então eu falei para ela, nós vamos mudar para Blumenau, porque é uma coisa de alto interesse, uma coisa que nos motivou, e eu estou percebendo em todos os aspectos o quanto isso foi útil para mim, né? E para ela também.
E então nós resolvemos, falei, não, vamos mudar tudo, e de um dia para o outro viemos para cá, conhecemos a CEIU, o INATO e tal, e rapidinho, questão de uns 2 meses, sei lá, mudamos tudo e estamos morando aqui em Blumenau há um mês e meio. Olha só, agora eu quero fazer uma fofoca. Ele mora numa casa maravilhosa, tem os seus animais, tem a sua horta lá atrás, é lindo, parece um paraíso, uma casa enorme, né, que os dois lá em São Pedro trancaram a casa, veja bem, né, ou alugaram, não sei o que eles fizeram, e vieram para Blumenau. E eles são jovens, porque você está com 20 e quantos anos? Você é um juiz aposentado, né? Para saber, ele é um juiz aposentado. Ele está com quantos anos? 20 e quanto? Completei 23 agora, 23, semana né? passada. Ah, tá certo. Qual é a sua idade, Anísio? 74. 74 anos, querendo aprender. E tem pessoas que, né? Ó, o livro fez isso. Um livro, quando ele é lido de verdade, lógico que a gente sabe que tem alguns grupos aqui, Anísio, que lê assim, ó, tá lendo e pensando em outras coisas. Quando quer entender, volta. Mas faz parte, né? Seja bem-vindo. Está suprindo as expectativas? Deixa a Elisa falar também, né? Está suprindo as expectativas ou não? Só que vocês? os milagres ficam por minha conta. Ah, os milagres, sim. Lógico. Você colocar tudo que tem numa casa de quase 300 metros quadrados Sim. num apartamento de 100. Não dá. Fala, Não fala dá, sério, né? é milagre. É, milagre. Olha aí, tá vendo você? Mas está suprindo as expectativas Com de ter vindo? certeza. Estamos adorando Blumenau. Estamos, assim, surpresos com vamos dizer assim, a camaradagem, a maneira como as pessoas nos tratam. Que né? bom. A receptividade. Olha aí, que Blumenau também é, tá vendo? E já fizemos amizades aqui em Blumenau, coisa que lá em São Pedro moramos 10 anos, nós praticamente não conseguimos fazer. Já temos um casal de amigos. Olha, que aqui é gregário, aqui o negócio é grupo, né? Exatamente. Tem que participar de um grupo. Senão... E tem um amigo nosso que ele tem exatamente esse GNI, porque ele procura nos agradar em tudo. Sim. Então, por exemplo, se ele compra uma linguiça que é boa, ele compra 1 quilo e leva lá na minha casa. Eita! Essa é Blumenau mesmo. Muito bem, Anísio. E assim, gente, quem concorda comigo? Ele não tem uma voz linda, a voz dele não é bonita? Levanta a mão aí. Ele é que vai fazer alguns negócios ali, em vez de eu contratar um repórter, lógico que eu vou pagar mais barato a ele, é meu amigo, né? Mas ele vai gravar algumas coisas, porque a voz dele é muito bonita. Eu acho a voz dele muito bonita, né? Não é verdade? Muito obrigado, Mas viu, eu Anísio? só tenho que te agradecer. Não, eu sou apenas instrumento. Porque você realmente foi a causa, vamos dizer assim, de toda essa mudança que está se processando. Olha, meu na Deus, minha que vida, responsabilidade. não é verdade? E o que a gente quer é continuar aprendendo, né? Viemos aqui como, vamos dizer assim, aprendizes e somos, assim, muito interessados em dar essa prioridade, né? Porque, como diz aquelas frases ali, nós só levamos daqui o conhecimento. O conhecimento. E achamos que Muito essa bem. mercadoria Uma salva de mais palmas aí, preciosa. né? Merece, né? Olha, sabe por que eu bati palmas? Porque, assim, é chegar na idade que eles estão, que são jovens ainda, né? 70 e poucos anos ali, mudar de uma cidade com todo aquele paraíso que é Águas de São Pedro, que tem um balneário de águas fantásticas, e eles moram em São Pedro, fica pertinho, todo aquele paraíso que nós fomos lá, eu e a Gabi, e vir para cá para buscar conhecimento. Quem é que faria isso de vocês, eu pergunto? De nós. Agora ele falou que está como aprendiz, ele veio ter com outro aprendiz, porque nós vamos aprender juntos. Não sei tudo, quando eu não sei, eu não enrolo, simplesmente digo que não sei e vou buscar a resposta, ok? Sejam bem-vindos também. Foi muito bom, né, a gente escutar eles ali. Olha, vieram de São Paulo morar aqui para fazer o Identidade Eterna, para fazer os níveis do INATO. Tem pessoas aqui que nunca foram no INATO porque quer ter tudo de graça, porque eu acho que aprenderam errado com o Espiritismo. O Espiritismo ninguém quer pagar nada, ninguém quer ajudar em nada. Isso aqui são os espíritos que mandaram para nós. Essa energia aqui é toda espiritual. Quando os espíritos vão embora, se apaga. Tomara que eles não vão embora, não é verdade? E a vida não é assim. Não é automática. Então, isso é um exemplo para todos nós, que nunca é tarde para buscar o conhecimento. E, como disse bem o Anísio, que não só aqui, mas ele traz, é que o que nós vamos levar daqui é o conhecimento sobre nós, sobre as coisas, sobre o universo, sobre a vida em si, sobre a nossa identidade eterna. Ok? Vamos lá. Sim? Quer falar? Eu tive aqui faz alguns meses, né, conversando contigo, e trouxe minha bebê, porque eu acho até interessante comentar, porque estava falando em depressão, em medicamento que não existe e tudo mais.
que ela, em 2 creches, ela Sim. foi diagnosticada pelas professoras com algum problema talvez de autismo, de surdez, que ela tinha algum problema assim que era muito evidente porque ela não prestava atenção nas pessoas. Quantos meses? Com menos de 1 ano. Menos de um ano, né? Já foi. E o menos pessoal de um da ano. creche tudo deve ser com PhD em medicina, né? E pós-graduação Sim, em inclusive, espionagem do achismo. Inclusive, o Flávio mesmo, assim, foi um período que eu enlouqueci todo mundo da casa, porque, né, fui procurar grupos de pais de crianças autistas, fui procurar tudo para saber se realmente era, vim até aqui, e aí tu olhou para a Isadora e disse que não tinha absolutamente nada de errado com ela, que não havia necessidade de medicação, que não havia necessidade de acompanhamento psicológico, porque ela é... Inclusive, hoje, ela estava sentada em casa e a gente estava brincando com ela, do nada ela parou e ficou. Sim. E daqui a um pouco voltou. E é assim. É o que você faz, né, na escola, né? É o que todos os GNIs da Juliana, que eu nominei aqui como futuristas, fazem e não diz para ninguém. Tá assim, ó, longe. E a mulher faz, quer com macarrão com arroz e bife? Ou o marido, aham. Quando a pessoa vem com, tu sabes que eu não gosto de macarrão? Mas eu tô longe. Então aí eu sou autista por causa disso? Agora, também, eu quero dizer o outro lado da moeda. Eu sou uma pessoa que a gente tem que ser justo. A medicina está aí para isso. Infelizmente, tem médicos que não nasceram para ser médicos, né? Mas tem uns que nasceram para ser médicos. A medicina vem para corroborar e quando os médicos deixam, até a espiritualidade consegue atuar junto. Agora, eu tenho um caso aqui na casa, o Juliana aqui, foi feito todos os testes do pezinho, etc, do e a menina, né, a criança nasceu com síndrome de Down, que é a Maria, filha da Kátia, que é fundadora da casa. Que é a Maria, né, a Maria é Cecília, tem, né, o gene do amor, que é síndrome de Down, mas com todos os testes, então a medicina também erra. Assim como as professoras da creche também erram. Agora, o que está acontecendo hoje? É que se a criança é um pouco diferente das demais, tem algum problema. Porque ninguém quer mais olhar como os cuidadores, né, olhavam para as crianças assim, ou para os adultos. Foi bom até, porque a gente... Mas tem algum problema ela? Então, assim, foi bom até porque a gente ficou muito atento com ela. Sim, sim. E aí, por um acaso, a gente levou ela para fazer um raio-x por causa de uma gripe muito forte Sim. que deu, e a gente viu, ela já nasceu com sopro, né, no coração. Sim. E a gente viu que o coração dela está um pouco aumentado, assim. Então, a gente está o tempo todo observando. Sim, mas traz ela para um tratamento aqui, porque nós temos um caso em São João, né, cadê a Anice ali, sabe, né? E quem sabe o meu nível de ansiedade. Um caso em São João que houve sopro e a criança lá, por merecimento... Na verdade, a preocupação agora é porque o coração dela está um pouco aumentado. Sim. E quem sabe o meu nível de ansiedade... Agora minha tem filha o seguinte, já nasceu, tá? Morreu 3 vezes, Tem né? uma seguinte, a minha netinha, que é Beatriz, que é autista, foi tirar uma radiografia, erraram lá alguma coisa lá, disseram que tinha um coração aumentado, quando foi tirar de novo, aí erraram e não era o coração aumentado. Então é bom tirar uma radiografia em outro lugar também. Tudo isso existe. Não é? A Anice já disseram que ela ela é doadora de sangue, ela foi doar sangue no órgão aí oficial, disseram que ela tinha um mal de Chagas. Aí ela ficou já no final de semana, já estava já desencarnando. Aí ela resolveu perguntar ao médium particular de casa. Quem é? Eu vou morrer? Não, vai fazer o exame de sangue e vai dar que você não tem nada, eu não vejo nada aí. Né? E aí ela fez o exame de sangue e não tinha não. Leve, laboratórios. né? Oi? A gente que tem um nível de ansiedade leve, o filho já morreu e nasceu 3 Ah, vezes. sim, né? leve, eu sei como é que é. Ok, Juliana, muito bem. Mas a gente tem que pensar em tudo porque a medicina está aí para nos ajudar. Não está para fazer mal nenhuma a nós. Agora, infelizmente, como todo local, todo lugar, eu inclusive tenho um livro que é do meu irmão gêmeo, o JF7, o novo nome que ele tem ali. Né? Eu sou o Zé Araújo, né? Ele vai lançar um livro que fala sobre muitos. Né? Ele pegou 20 e poucos anos, resumiu 2% de 22 anos de carreira de coach, de consultor, etc. E ele traz da criança ao adulto, ele traz inclusive casos, traz a pessoa que foi lá no Inato e que usa com a Maria Cecília, que faz parte de um grupo ativo, que usa as palavrinhas mágicas. Tem uma ficha técnica de cada GNI, tá? Quem quiser ir é no próximo sábado, no Rimemblau Hotel, meu irmão gêmeo vai estar lá, ele é igualzinho a mim, são cianeses, né? A gente teve que ser repartido, né? E é fantástico o livro, porque para quem está fazendo isso aqui vai ver que tem um guia completo da ficha técnica das pessoas. Somado com aquele livro, vocês vão entender muita coisa aqui que a gente vai estar falando. Ok? Então,
tá? E aí é bom porque você vai entender várias coisas da criança, do adulto, das pessoas, dos psicólogos, dos coaches, serve para tudo, para quem é dono de empresa, quem é empreendedor, para quem quer entender pessoas. Ok? Então, falta 5 minutos, eu queria só terminar aqui. Hoje não vai dar para abrir muito para perguntas, porque nós temos só 5 minutos, mas o assunto foi muito dinâmico, né? Mas no próximo a gente abre ali, já começamos, como toda identidade, quando a gente começar o novo encontro, a gente abre 30 a 35 minutos para pergunta aí já, do que foi dado hoje, para fazer refrescar a memória, tá certo? Ok? E aí vocês anotam suas perguntas, deixem em casa, anotadinha, e depois nós fazemos. Vocês também da internet, no próximo encontro, vão poder também fazer perguntas, mediante de tudo que foi passado aqui. Só não pergunta se minha mãe está viva, se o meu filho está não sei aonde, porque aqui eu estou na qualidade de instrumento, de passar esse conhecimento que também eu estou a aprender. Agora, já aconteceu fenômenos aqui no Identidade, né? Fenômenos esses de ter recado da espiritualidade para pessoas aqui que eu não conhecia. A dona Sandra foi uma delas, né? A gente um pouco se conhecia, e a sua avó interagiu, eu não podia saber o nome da sua avó, apelido, uma coisa que ela falou para ela, porque ela estava passando algo muito difícil. Já aconteceu com outras pessoas aqui também, de ter recados aqui, mas não venham com esse interesse não, porque você vai deixar de aprender. Isso é uma coisa que acontece espontaneamente. Não adianta esse negócio de fazer pedidos não, ok? Então, vamos só para finalizar aqui. Eu vou trazer isso aqui de novo, tá? A gente vai começar mais ou menos daqui de novo também. E não produzem como este, né? A gente falou, uniformes. Vê-se, ao contrário, variar de intensidade da natureza conforme os indivíduos, são úteis como estimulantes, até a eclosão do senso moral. De um ser passivo faz um ser racional, ó. Vai chegar até a racionalidade. Neste momento, elas se tornam não mais somente inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, pois retardam a desmaterialização. Elas se debilitam com o desenvolvimento da razão, ou seja, até essas paixões, quando a gente chegar num nível terreno, que hoje são 12, elas vão chegar a um ponto que, quando a gente sair daqui, a gente não vai precisar mais delas. Em outros mundos, não vamos utilizar essas paixões, faz parte da Terra. Não vai fazer parte de outros. Outras vieram de outros mundos, mas é diferente lá o entendimento, os corpos, a psique, etc, etc. Mas a gente vai falar isso no próximo encontro. Olha o que vai ter no próximo encontro. Vou passar algumas telas para vocês. A gente vai falar da 191 aqui, que Allan Kardec fala das paixões. Vamos falar da 907, 908. Vamos falar também da questão aqui das paixões e do princípio elementar natural. O que é que tem o instinto com o medo, a ilusão e a indolência. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Ok? Então, tudo isso vai ser no próximo encontro. Dizer para vocês que esse projeto, faltam 2 minutos para nós terminarmos, e vamos ser muito assim, cruciais no horário, porque Blumenau, isso eu aprendi com Blumenau, horário, a gente vai ser certinho, tá certo? Ok? No mais, podemos uma vez ou outra passar 5 minutos, se também começarmos 5, 10 minutos atrasados. Hoje a gente começou em 5 minutos, então, não, mas vamos terminar no horário certo. Dizer para vocês que o projeto, ele trata de identidade, de personalidade, de conhecimento dentro do nosso planeta, fora do nosso planeta, e tudo que estiver inserido e que puder fazer parte de todo esse organismo nosso, psíquico, espiritual e material. Nós vamos trazer aqui para vocês, para que o objetivo maior desse projeto é que nós possamos realmente, como foi dito aqui, de alguns testemunhos aqui que já participaram, de nos melhorarmos enquanto seres humanos, enquanto espíritos encarnados, e nos prepararmos para os mundos que nos esperam diante do nosso esforço de estarmos aqui, de estarmos aí, de alguma forma, em locais que estão muito longe de Blumenau, a aprender sobre nós mesmos, aprender de como somos formados e por que estamos aqui e para onde vamos. Dito isso, muita paz, um beijo no coração de todos e até daqui a 15 dias, ok? Muito abraço. Muito obrigado. Pagar as contas.